Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional de televisão e agora está em rede local. E é por isso que a gente está mais perto um do outro. Eu sou Felipe Malta e o nosso jornal já está no ar. Motorista de caminhão com carga milionária é feito refém ao sair de uma fábrica. Maicon Leão. Malta, a abordagem foi no exato momento em que esse motorista entrava no caminhão. Os dois assaltantes já estavam lá dentro. O destino era Goiânia, mas felizmente a polícia conseguiu prendê-los aqui em São Sebastião. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa história e, claro, o susto desse motorista, né? Muito obrigado, Maicon. Homem que esfaqueou mulher grávida na Asa Norte. Mônica Vieira. Isso mesmo, viu, Malta? Esse caso aconteceu em dezembro, nas últimas semanas do ano. A mulher foi atingida aí com 4 golpes de faca. A polícia já identificou esse criminoso e agora tenta localizá-lo. Eu volto com você daqui a pouco com os detalhes. Obrigado, Mônica. Flanelinhas que extorquiam motoristas são presos na Asa Sul. Segundo a polícia, eles obstruíam as vagas e intimidavam os motoristas, cobrando valores bem altos para as pessoas poderem estacionar nesse espaço que, lembrando, é público. Não pode fazer isso não. 11 horas e 40 minutos, o nosso jornal já está no ar. O motorista de um caminhão com carga de soja foi feito refém assim que saía de uma fábrica em Lusiânia, aqui perto, no entorno do Distrito Federal. O Maicon Leão está com a gente ao vivo. Boa tarde, Maicon. Esse motorista foi abordado na hora que entrou no caminhão, foi isso? Exatamente, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Segundo esse motorista, antes de sair da empresa, o caminhão precisa passar pela pesagem, que é justamente os dados que vão ali na nota fiscal. Segundo ele, logo após finalizar esse processo, no momento em que ele entra no veículo, esses dois homens já estão lá, armados, viram para ele e falam o seguinte: ó, isso é um assalto, colabora que vai dar tudo certo. O destino dessa carga era a cidade de Goiânia, mas eles já saíram ali do Jardim Gá com destino aqui a São Sebastião. A Polícia Militar recebeu a informação, houve a troca de informações entre as polícias, tanto de Goiás quanto aqui do Distrito Federal. E aqui, Malta, em São Sebastião, a polícia conseguiu localizar esse caminhão sendo escoltado por um outro veículo. Quem vai explicar os detalhes dessa ocorrência pra gente é o Tenente Pérez, que já está aqui ao meu lado. Tenente, então vocês já estavam cientes que esse caminhão estava vindo para essa região? Boa tarde. Boa tarde. A gente recebeu a informação, né, de que um caminhão havia sido roubado e a vítima estava sendo feita refém. E um veículo pajeiro estava fazendo a escolta desses indivíduos, né? De posse das informações, as equipes aqui do 21º Batalhão iniciaram o patrulhamento e a equipe do GTOP 41, juntamente com o GTM 41 e as RPs, eles lograram êxito em localizar os indivíduos na Estrada do Sol, próximo ao condomínio Ouro Vermelho 2. No momento da abordagem, foi localizado 2 autores dentro do caminhão, a vítima sendo feita refém, e no outro veículo mais 2 suspeitos, né, de estarem participando do crime. Com os indivíduos foram localizados 5 celulares, 2 celulares foram destruídos pelos próprios autores no momento da abordagem. Isso ali quando eles perceberam que seriam abordados, então já tentaram dificultar ali o trabalho de conseguir chegar ao restante da quadrilha. Exatamente, eles no momento que perceberam que iam ser abordados, eles destruíram os celulares, 2 celulares. Foi encontrado também um bloqueador de rastreador dentro do veículo, né, para impossibilitar ali que o caminhão seja rastreado, e uma arma de fogo, calibre 32, com 6 munições intactas. Malta, o que a gente está vendo aí nas imagens em cima dessa viatura é justamente esse bloqueador de sinal, esse equipamento grande aí com várias antenas, que seria justamente para que a empresa não conseguisse passar para a polícia o local em que esse caminhão estava, Tenente? Exatamente, dificulta bastante, né, porque com o GPS, com o localizador, facilita a ação policial. Então eles têm esse equipamento para dificultar o nosso trabalho. Tenente, eles eram da onde? Os 4 indivíduos, eles são da mesma região de Goiás, né? Eles já possuem passagem pela polícia goiana e provavelmente estavam juntos nessa ação. Malta, a polícia recebeu a informação seguinte, que esse caminhão tinha sido roubado lá, estava levando esse motorista refém e que tinha um carro atrás dando apoio, essa Pajero preta. Só que na delegacia, os 2 rapazes que estavam nessa Pajero preta disseram o seguinte: não, a gente só foi abordado por um acaso, a gente não tem nada a ver com essa história, mas eles estavam acompanhando, né?
Então, a informação que a gente teve desde o início é que o veículo foi roubado, né, o caminhão foi roubado, que existia um veículo Pajero com as mesmas características do veículo abordado no momento lá que a polícia chegou no local e com as mesmas características, né? Então tudo leva a crer que esses indivíduos estavam participando do crime, sim. Inclusive nesse momento que os veículos estavam aqui na cidade do Jardim Botânico, um cidadão veio aqui até o quartel e informou que o veículo estava em alta velocidade ali na região onde ele foi abordado, juntamente com esse veículo, né, com essa Pajero. Ou seja, ele foi visto justamente seguindo, não foi uma abordagem ali por acaso, igual eles disseram na delegacia? Não, eles foram vistos juntos, né? No momento da abordagem só foi concretizada a ação deles. E, Tenente, como que estava essa vítima lá dentro? Eles chegaram, anunciaram, obrigaram ela a ficar dentro desse veículo? Por mais de 4 horas, por volta de 4 horas, na verdade, fazendo essa vítima sob grave ameaça, né? Eles foram abordados por volta de 21h30 e a vítima passou mais ou menos 4 horas sobre a ação dos criminosos. Tenente, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. É isso, malta, eles foram presos. Felizmente essa vítima conseguiu sair aí dessa situação sem nenhum ferimento, mas de toda forma fica o trauma, né? Imagina você estar ali saindo para seguir uma viagem, para fazer uma entrega ali no seu ganha-pão e na hora de sair da empresa, você anunciar, tem uma arma apontada para você e fica ali 4 horas sobre a mira desses criminosos sem imaginar o que pode acontecer. A vítima chegou a falar para a polícia que achava que ia morrer, Tenente? Sim, ela passou para a gente que tinha 34 anos de serviço, né, e achou que ia perder a vida. Inclusive comentou até sobre a aposentadoria dela, né, porque nunca tinha passado por isso na carreira dele. A pessoa pensa em largar tudo, né, depois de um susto dele. Sim, com certeza. Tenente, obrigado mais uma vez pela participação. É isso, malta, que situação, né? E detalhe, os presos são jovens com idades entre 21 e 29 anos. Ô, Maicon, eu fiquei impressionado, assim, e a gente cada vez se impressiona mais com a capacidade, a capacidade tecnológica, né, que as quadrilhas estão desenvolvendo, porque ter um bloqueador de sinal desse porte que impede a localização da empresa, porque intercepta o sinal de GPS, isso é coisa de gente profissional naquilo que está fazendo. E é esse tipo de bandido que a polícia está tendo que enfrentar e a justiça deveria desenvolver uma sensibilidade para entender que a criminalidade que nós estamos enfrentando hoje, em 2023, não é mais aquela criminalidade rudimentar de décadas atrás. Não, o que a gente enfrenta é o crime organizado, desde as grandes facções criminosas que impõem medo no Brasil, até esses grupos menores, mas que muito articulados e com acesso a aparelhos que realmente facilitam o trabalho deles e dificultam o trabalho da polícia, estão cometendo atos dia após dia sem serem pegos. Eu queria tirar uma dúvida contigo, porque esse bloqueador de GPS, talvez o tenente consiga explicar para mim e para as pessoas que estão em casa. Porque, gente, é o seguinte, essa quadrilha, esses sequestradores utilizavam esse equipamento para interceptar o sinal de GPS do aparelho, do localizador do caminhão, porque aí a empresa dona do caminhão não consegue avisar para a polícia onde o caminhão está. Então fica o trabalhador em pânico, porque continua sob a mira do revólver, com a vida em risco, e a polícia demora a localizar a carga porque não tem acesso à localização. Independentemente, Maicon, de onde esteja esse aparelho no caminhão, o bloqueador de sinal bloqueia tudo. Por exemplo, se a empresa coloca o GPS ali mais perto do motor, aí o sinal bloqueia, mas se colocar lá atrás, no cavalinho ou atrás da carreta, o sinal é forte o suficiente para impedir a localização de qualquer maneira? Malta, a gente tem visto cada vez esse equipamento se tornar mais moderno, né? Eu lembro que antigamente a gente via ele do tamanho de um celular, com 2, 3 antenas. Eu até estava comentando com o Tenente, ele está cada vez maior e serve justamente para bloquear a presença de qualquer sinal. Tenente, o Malta estava perguntando ali do estúdio, a gente nem sabe se o senhor consegue explicar para a gente nesse detalhe, mas vamos tirar a dúvida se esse bloqueador ele consegue, independente do local que tiver ali, por exemplo, o rastreador, ele bloqueia o sinal numa região inteira ali, por exemplo, se esse bloqueador estava lá na cabine, igual foi localizado com eles, ele consegue bloquear o sinal no caminhão inteiro? Sim. E inclusive outros veículos próximos, né? Aquelas antenas servem então para impedir que o sinal chegue até ali a região? Exatamente.
Malta, uma vez a gente estava fazendo um link ao vivo também lá na DRCC e eu conversando com um agente, ele me explicou o seguinte: esse equipamento ele funciona para emitir sinais. Então, quanto mais antenas ele tem, maior vai ser essa potência que vai impedir, por exemplo, que o sinal da operadora chegue lá no rastreador ou até mesmo no telefone celular do motorista para que ele consiga pedir socorro. Esse equipamento ele emite um sinal que acaba impedindo que o sinal telefônico chegue até os aparelhos que estão ali. E como o tenente disse, dependendo da potência, ele consegue impedir até mesmo que outros veículos que estão ali próximos consigam ter sinal. Não, e a imagem que a gente estava vendo é um bloqueador de sinal de GPS com umas 3 ou 4 antenas e muito grandes. Então, como disse o policial pra gente, intercepta o sinal de GPS daquele caminhão, então aquele caminhoneiro que está sequestrado, a empresa não sabe dizer onde ele está, e se tiver carros em volta, todo mundo perde a possibilidade de se localizar. Olha, agora que a gente está começando uma nova legislatura, existe uma nova gestão do governo federal, mas também novos deputados, senadores, o que nós vamos fazer com ela? Pena de morte não tem na legislação brasileira. Prisão perpétua também não. Então o que o nosso ordenamento jurídico diz? Que essa pessoa tem que ser detida, presa, tem que ficar na cadeia pelo tempo que determina a lei. Tem vaga na cadeia? Não tem também. Então assim, a gente vai ter que decidir todo mundo junto, independentemente da ideologia política, para entender que as coisas estão fora do controle, não tem funcionado do jeito que está, e é com inteligência, estratégia e disposição para conversar que nós vamos ter que encontrar uma solução. Porque enquanto isso não acontece, é esse caminhoneiro que fica com o revólver mirado para a cabeça, que agora não sabe se volta a trabalhar na estrada porque está com medo de morrer, aí deixa de levar o sustento para a família. Por quê? Porque nós, no Brasil, não temos tido capacidade de discutir violência e insegurança pública com a inteligência que esse tema merece. Maicon, obrigado, tá, pelas informações. Agradeço a Polícia Militar pela presença aqui com a gente. E a Polícia Civil identificou o homem que esfaqueou uma mulher grávida na Asa Norte no dia 21 de dezembro do ano passado. Mulher grávida, estava lá na Asa Norte, tomou um golpe de facada. A Mônica Vieira está com a gente ao vivo. Mônica, boa tarde. A polícia já sabe quem é, mas esse homem está foragido, não é isso? Isso mesmo, Malta. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A polícia já sabe quem é esse homem. O nome dele é Hermes Antônio de Magalhães. Ele está foragido e agora a polícia tenta capturá-lo de todas as formas. O que aconteceu? No dia 21 de dezembro, ali na 708, no bloco H, essa mulher de 23 anos, grávida de 7 meses, ela estaria ali naqueles blocos fundo ali ao comércio quando ela foi atingida por ao menos 4 golpes de faca. Ela ficou ali por um tempo aguardando o socorro, do Corpo de Bombeiros, foi encaminhada para o hospital. Lá ela teve todo o tratamento, continua estável porque as perfurações atingiram as costas e o braço. Então ela passa bem e o bebê também. Desde então, a polícia tenta desvendar esse mistério, o motivo, por que esse homem atacou essa mulher. Ali na região, na época, no final do ano passado, eu estive lá com a nossa equipe, conversei com os comerciantes. Eles têm um pouco de receio de falar porque aquela região, ela é boa para comércio de dia. Eles até disseram que existe uma 708 pela manhã e outra à noite, que é próxima ali à W3. Diz que o comércio de drogas é muito frequente ali, tem questão também da prostituição. Enfim, eles ficaram um pouco receiosos de comentar, mas à época eu conversei com uma comerciante, uma atendente de um quiosque, que disse que é muito complicado. De dia, igual eu acabei de comentar, é muito tranquilo. Mas à noite, passar por ali é um risco muito grande. Desde então, da tentativa de homicídio contra essa mulher e contra essa tentativa de aborto sofrida por ela, a polícia segue tentando localizar esse suspeito. Então, identificou o Hermes Antônio de Magalhães e, de acordo com a polícia, ele ficou sabendo que a polícia estava atrás dele. Então, ele não voltou para casa e, desde então, segue foragido. Agora, nós estamos divulgando a imagem desse homem para que quem possa ter conhecimento, viu ele em algum lugar, possa fazer a denúncia pelo 197. Isso é muito importante para colocar esse criminoso atrás das grades. Agora nós vamos ouvir o delegado responsável por esse caso. Acompanhe. Este crime foi praticado com absoluto requinte e crueldade, porque o autor sabia que a vítima estava grávida, com 7 meses, e mesmo assim desferiu 5 facadas na vítima pelas costas e também em seus braços.
O autor foi identificado pela 2ª DP ainda no mesmo dia dos crimes praticados. Todavia, por receio de que estava sendo procurado, o autor se manteve na condição de foragido. As investigações apontaram também que este homem tem forte envolvimento com o tráfico de drogas, notadamente na área das 700 da Asa Norte. Inclusive, ainda no mesmo dia do crime, foi localizada expressiva quantidade de cocaína e maconha em sua residência. Se condenado, este homem pode pegar uma pena máxima aproximada de até 30 anos pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e também pelo crime de tentativa de aborto. Isso mesmo, viu, Malta? E prendendo esse homem, a polícia consegue elucidar melhor esse caso para saber a dinâmica, até porque precisa casar os depoimentos, ouvir as duas partes para saber o que aconteceu. Especula-se, né, que a mulher teria ido comprar drogas e foi abordada por esse homem, mas ainda nada oficial. Então nós aguardamos aí que a polícia possa localizar esse homem para a gente ter aí um real desfecho dessa situação, dessa tentativa de homicídio e tentativa de aborto sofrida por essa mulher aí de 23 anos, no dia 21 de dezembro, na 708 Norte, aqui em Brasília. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mônica. Só para arrematar aqui, né, uma área central da cidade, na capital da República, dita policiada, e é mesmo, né, o problema é que ali, como diz a polícia, na época a gente perguntou para a Polícia Militar como é que funciona o negócio do policiamento, eles falaram, não, a gente faz patrulha, acontece, e a Polícia Militar agora está tendo que colocar esse argumento mesmo para a sociedade entender que não adianta policiamento se quando a pessoa é presa, ela não fica presa, sabe? Hoje a Polícia Militar do Distrito Federal, gente, de cada 10 pessoas que eles prendem na rua cometendo crime, cerca de 7 já têm antecedentes criminais. Então, sabe aquela história da polícia enxugar gelo? Enxuga mesmo. É para ficar fazendo retrabalho, às vezes é o mesmo policial prendendo o mesmo bandido, fazendo a mesma coisa. Já pensou que falta de paciência? Que desespero que não deve dar nos homens e nas mulheres da Polícia Militar, ter que acordar e imaginar, se brincar, hoje eu passo por aquela rua e prendo o mesmo cara fazendo a mesma coisa, porque o nosso judiciário não tem condições de mantê-lo atrás das grades. É de perder, né, a esperança na própria profissão. A sorte é que eles não perdem, a nossa sorte. E olha só, agora a gente queria mostrar para vocês os casos de insegurança lá no Guará, porque os moradores que têm que se deslocar a pé estão com medo. Os assaltantes por lá não estão poupando nem as crianças. Olha só. Essas imagens de um beco no Guará 2 impressionam a quem assiste. Imagina então o susto de quem vivenciou a cena. Uma mulher caminha apressada na altura da QE 32. Ela está acompanhada da filha de aproximadamente 4 anos. Atrás vem um suspeito com uma mochila, casaco, bermuda e tênis. Ele ultrapassa as duas e anuncia o assalto com objeto cortante. A menina corre e o ladrão começa a puxar a bolsa da mulher. A ação durou menos de 3 minutos. O registro é do mês passado e ganhou repercussão na internet. O assalto foi no fim da tarde, ainda com a luz do dia, o que deixa o clima mais inseguro para quem precisa caminhar por aqui. A população conta que a preocupação é maior nos becos do Guará. Esse homem, que prefere não se identificar, caminha todos os dias pelo Guará 2 e ontem mesmo presenciou um assalto. Desceu um rapaz na minha frente e logo atrás desceu uma menina, né? Com o celular correndo, ela tava fazendo Cooper, correndo. Aí quando eu olhei para trás, eu tava uns 50 metros de distância, aí ela veio correndo, me gritando. Moço, 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 por favor, me ajuda, me ajuda. Aí eu falei assim, o que foi? Eu pensei que era um cachorro, né? Mas não era o cachorro. Era o cara que atacou, que desceu de bicicleta atrás dela. Segundo a Secretaria de Segurança, de janeiro a novembro de 2022, foram registrados 369 roubos a pedestres na região. Durante esse período, nos meses de março, maio, agosto e outubro, o número desse tipo de crime aumentou e chegou a 46 por mês. Nos meses de junho e julho, o índice ficou estável, com 33 assaltos. A Polícia Militar destaca que as pessoas distraídas são os principais alvos de crimes como furto e roubo.
e que os criminosos podem até atrasar os ataques à espera de um movimento de descuido das vítimas. Já vi vários assaltos, meninos passando de bicicleta e pessoas desesperadas, sentadas no chão chorando. Quando eu vou lá socorrer, a pessoa foi assaltada. Eles não estão nem respeitando a segurança eletrônica, né? Então a gente precisa mais de segurança aqui no Guará. É preciso muita atenção. E se o pedestre vir alguém portando qualquer tipo de arma em situação suspeita, deve acionar o 190. Não precisa se identificar. Não, gente, vocês viram a criancinha pequenininha saindo correndo depois que o adulto que estava com ela estava sendo assaltado? A moça, menininha pequena, em tempo de ser atropelada numa rua porque sai desesperada? A gente está vivendo esse estado de caos e precisa realmente de alguém fazer alguma coisa. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que está fazendo policiamento a pé e em viaturas para manter a segurança em todo o Guará. Informou ainda que a região conta constantemente com o reforço das tropas especializadas. Mas é aquela coisa, tá? Não adianta policiamento, por maior que seja o número de policiais, se a polícia prende, a justiça vai soltar. Não adianta. Sobre o caso da mulher assaltada, a Polícia Militar informou que os policiais do 4º Batalhão entraram em contato com a vítima, mas ainda não prenderam o suspeito. E a história daquele garoto autista, vocês viram que coisa mais absurda? Um rapaz que perdeu o olho quando foi atacado, espancado brutalmente lá no Parque de Águas Claras. Essa história reacendeu o pedido das pessoas por mais segurança ali no parque. Dizem que está faltando polícia mesmo. A iniciativa começou nessa quinta-feira, mas, por questão de segurança, a Polícia Militar não informou o horário em que começam as rondas. A Polícia Militar realiza o patrulhamento 24 horas no Parque de Águas Claras. A gente tem um efetivo próprio para esse local. Em razão das férias, da grande movimentação de pessoas ali, aumentou o efetivo, isso desde o dia 5 de ontem. E vai ficar monitorando o local. Qualquer denúncia pode ser feita aí pelo 190 ou direto para o batalhão. A Polícia Militar vai aumentar o efetivo e garantir mais ainda a segurança nesse local. A operação vai até o dia 31 de janeiro. A Carolina está aproveitando as férias para curtir o parque, mas se preocupa com a segurança. A gente precisa sentir uma segurança melhor, né? Para ter o conforto e se sentir à vontade de trazer as crianças para se divertirem e aproveitar esse momento. E essa é uma preocupação de praticamente todo mundo que circula por aqui. Falta iluminação, falta segurança, fazendo as rondas. Eu já cansei de presenciar aqui nesse parque aqui onde ocorreu o fato. Pessoas usando drogas à luz do dia, à noite, certo? E crianças passando ao lado, idosos, famílias. E eu achei isso um absurdo, né? E aí vai falar, as pessoas acham ruim, né? Nessa quinta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil, do DF, encaminhou ofício à Polícia Civil do Distrito Federal para requerer agilidade na investigação e na conclusão do inquérito. E a Polícia Civil mudou a investigação para tentativa de homicídio. A família pede ajuda para as outras testemunhas que estavam aqui no parque na segunda-feira, no momento dessa agressão, para que elas procurem a polícia para ajudar a encontrar os agressores. A denúncia pode ser feita sem se identificar pelo telefone 197. Eu não tenho dúvida de que a polícia encontrará os agressores. A gente está na capital mais monitorada por câmeras de segurança do país e entendendo qual foi o trajeto que esses covardes brutais, né, gente cruel, traçou depois que agrediu esse menino. A polícia chegará até eles, porque você imaginar que por causa de qualquer desavença que seja, e nesse caso aí ainda foi por racismo e homofobia, né? Porque usavam xingamentos racistas e homofóbicos para xingar esse menino de 22 anos com transtorno espectro autista, estava ali junto com o irmão na quadra de esporte. Aí a brutalidade chega ao ponto de alguém arrancar um canivete do bolso e tirar e cortar o olho da pessoa. O que é isso? Tem que responder por tentativa de homicídio com todas as qualificadoras. Isso não pode ficar desse jeito. Teve uma denúncia anônima que levou a polícia a encontrar uma carga de quase 350 quilos de maconha que estava abandonada numa área ali perto do Tagua Park. A droga estava em uma carreta. Recebeu uma denúncia anônima, né? Uma grande quantidade de drogas na área de Taguatinga, ali mais aproximadamente ali na região do Tagua Park, né? E a gente deslocou até o local com o apoio do pessoal da viatura de Taguatinga, Águas Claras. Chegando no local, a gente se deparou com essa carretinha. Os pacotes estavam escondidos sob o assoalho da carreta.
A madeira estava tão bem colocada que foi preciso o uso de uma ferramenta para ajudar a retirar a droga. Foram apreendidos 300 quilos de maconha. Agora, a Polícia Civil investiga de onde vinha e para onde iria essa carga. E quem denunciou, né? Sabia de alguma maneira, né? Talvez era até, sei lá, parte do esquema. Um trabalho de investigação da Polícia Civil mostrou que em um bar lá de Sobradinho 2, o lugar era usado como ponto de venda de drogas. A repórter Raíssa Lomonte está com a gente ao vivo. Raíssa, teve alguém preso por ali? Oi, Malta, boa tarde a todos. Teve sim. O traficante, ele se infiltrava, ele chegava lá no bar, né, na zona central de Sobradinho 2, sentava como se fosse um cliente e começava a oferecer droga, né, para as pessoas que estavam ali, maconha, cocaína. E aí a Polícia Civil já vinha recebendo algumas denúncias, né, de populares que já estavam notando aquela situação estranha na região. E a polícia, então, notou que eram verídicas, né, as denúncias, e toda a ação foi filmada, sendo um usuário preso no exato momento em que comprava do traficante uma porção de maconha. E aí, durante a prisão, foi apreendido em poder do traficante porções de maconha, valores em espécie e também um celular. Os presos, olha só, Malta, eles são velhos conhecidos da polícia, têm passagens, incluindo aí tráfico de drogas, tentativa de homicídio, roubo e outros. Então, o pessoal é bem gente boa, né? Como a gente pode ver. Agora, olha só, interessante, foi um usuário traficante. Vamos ver o que a lei diz. A lei descreve diversas condutas que caracterizam o tráfico, proibindo qualquer tipo de venda, compra, produção, armazenamento, entrega ou fornecimento gratuito de drogas. E a pena prevista é de 5 a 15 anos de reclusão e também o pagamento de multa de R$ 500 a R$ 1.500 por dia. A mesma lei prevê a conduta ilícita para portar drogas para o consumo próprio, que é a questão, né, do usuário. Mas é considerada aí uma infração menos grave, não prevendo a pena de detenção ou reclusão. Os usuários estão sujeitos a penas de advertência sobre os efeitos do uso dos entorpecentes, prestação de serviços à comunidade ou participação obrigatória em algum programa educativo. Isso tudo varia de acordo com a quantidade apreendida, com a forma, o local onde ocorreu essa apreensão e também se esse usuário tem passagens, né, tem antecedentes criminais. Então tudo isso pesa na hora da justiça avaliar a situação do usuário, que é diferente do traficante. Agora a gente conversou com o delegado responsável, o Laércio de Carvalho, da 35ª Delegacia de Polícia. Vamos conferir. A Polícia Civil vinha recebendo informações dando conta de que haveria intenso movimento de tráfico de drogas do tipo maconha e cocaína em um bar localizado na Avenida Central de Sobradinho 2. Durante as diligências, fora possível confirmar as denúncias de populares, sendo que o traficante se infiltrava entre os clientes do bar e ali comercializava os entorpecentes. Toda a ação criminosa fora filmada, sendo um usuário preso no exato momento em que adquiria do traficante uma porção de maconha. Durante a prisão, foram apreendidas em poder do traficante porções de maconha, valores em espécie e um aparelho celular. Os presos são velhos conhecidos da polícia e possuem inúmeras passagens, incluindo tráfico, tentativa de homicídio, roubos, dentre outros. Né, Malta? Então o traficante chegava ali no bar, como se fosse tomar um drink, beber uma cervejinha, perguntava, vai uma droguinha aí para os consumidores, alguns já eram clientes antigos dele, outros com passagem pela polícia, como esse usuário de drogas, e assim era feita a venda. Agora, de acordo com a Secretaria de Segurança, de janeiro a novembro de 2022, foram registrados 55 casos de tráfico de drogas lá em Sobradinho 2, o número que chama a atenção, Malta. Obrigado, Raíssa. A delegacia da Asa Sul fez uma operação para prender flanelinhas que extorquiam os motoristas nos estacionamentos do setor hospitalar sul, aqui na 914 da Asa Sul. Gente, a pessoa, olha, é um espaço público, né? Então, assim, o flanelinha que está ali cumprindo essa função de ajudar o motorista, né? Pode fazer. Quem quiser ajudar de bom grado pode ajudar, mas a gente não pode perder de vista que é um espaço público.
Então, cobrar dinheiro por uma vaga, um espaço que não é seu, isso é ilegal. Ameaçar a pessoa quando ela decide não pagar, isso é crime. E a polícia foi atrás e prendeu esses flanelinhas. Maicon Leão, esse pessoal estava cobrando super caro por vaga pública, né, como eu disse, que não é espaço deles, é espaço de todo mundo, é com você. Isso mesmo, Malta. A operação foi batizada como Donos da Rua porque era exatamente assim que eles agiam aqui na 914 Sul, em frente aos hospitais. Segundo a Polícia Civil, a primeira DP que estava investigando o caso e conseguiu identificar e prender esses 4 flanelinhas, eles usavam baldes, cones, até mesmo contêineres para bloquear as vagas. E em alguns casos eles chegavam a cobrar R$30. Segundo a polícia, esses 4 homens, 2 deles já tinham passagem pela polícia, inclusive um por ameaça e extorsão. Eles foram presos em flagrantes, Malta, pelos crimes de associação criminosa e de extorsão. Porque muitas vezes o motorista chegava aqui e tentava estacionar e não aceitava pagar ali o preço que eles cobravam. Segundo a Polícia Civil, eles chegavam a cobrar R$30 por vaga e oprimiam mesmo os motoristas que não aceitavam. Se não pagasse, não estacionava porque a vaga já estava ali bloqueada, seja com cone, com balde ou até mesmo com os contêineres. Essa situação estava acontecendo bem aqui na Asa Sul, próximo aos hospitais, que a gente percebe tem um movimento intenso. A gente vê até alguns carros parados ali aguardando vagas e justamente por conta dessa circulação, eles se aproveitavam dessa situação da alta demanda justamente para cobrar desses moradores. E é uma situação que não acontece só aqui. Os motoristas que tentam parar por aqui acabam tendo essa situação. Hoje, a gente percebe agora, não tem flanelinha, não tem cone, justamente porque a Polícia Civil acabou prendendo esses 4 homens que agiam bem aqui. Eles tinham idades entre 21 e 44 anos, já estavam agindo há algum tempo. A polícia recebeu essa denúncia e começou a investigar o caso. Conseguiu identificar quem eram esses flanelinhas, como que eles estavam agindo, montaram ali um dossiê, algumas provas e fizeram a prisão. Eles agiam exatamente nesse ponto que a gente está vendo aqui. Alguns, Malta, das pessoas passam por aqui, contam pra gente, comentam a situação, mas por medo preferem não gravar entrevistas, até porque são pessoas que trabalham aqui na região, que estão aqui frequentemente e têm medo de uma futura ação depois, uma represália. Mas eles comentaram que era exatamente assim que eles faziam, principalmente mais ali em cima, próximo àquele outro hospital, eles colocavam até mesmo container de lixo, os cones, bloqueando as vagas para que essas pessoas não conseguissem estacionar, precisassem pedir ajuda ou chegar ali para estacionar. Ele falava, ó, para parar aqui é o seguinte, tem que pagar R$30. Se a pessoa pagava, conseguia estacionar. Se não, muitas vezes era intimidada, era oprimida ali, ia embora e em alguns casos tinha essa situação realmente da ameaça que a polícia também continua investigando. Só que tem um detalhe, Malta. Quem está em casa provavelmente já passou por uma situação como essa. Não é só aqui que acontece esse tipo de situação. Hoje, mais cedo, o nosso repórter cinematográfico, Rogério Silva, flagrou uma situação semelhante ali próximo ao hospital de base. A gente tem as imagens que mostram o seguinte, várias vagas, não foram 1 ou 2 vagas que estavam bloqueadas ali com cones e baldes. Bem no início da manhã, várias vagas ali bloqueadas para que as pessoas precisassem acionar esse flanelinha ou até mesmo pagar. No momento em que a flanelinha percebeu ali a presença da nossa equipe filmando toda aquela ação, ele vem e começa a retirar os baldes, mas logo depois deixa tudo ali. Ou seja, é uma situação que acontece em vários outros pontos e que bom que agora a polícia está de olho nessa situação para começar a oprimir esses flanelinhas para esse tipo de crime, de situação em que as pessoas querem estacionar. Vale lembrar que isso daqui é uma área pública, é um estacionamento público que eles não têm o direito de cobrar pelas vagas. A atuação deles é legítima, é legal, mas não de cobrar por essas vagas. Cabe ali ao motorista decidir se vai ajudar, se vai contribuir ali por eles estarem olhando os carros, mas cobrar pelo estacionamento, isso não é permitido, não é legal, uma vez que isso é uma via pública, é um estacionamento público. E é isso, Malta, muitas vezes as pessoas ficam até mesmo oprimidas de não ajudarem, porque até mesmo ali perto de onde a gente está mesmo do SBT, a gente já presenciou situações como essa, até mesmo colegas da nossa equipe, ao receberem essa informação, compartilharam
compartilharam com a gente situações que já passaram. Não é só aqui, não é só aí na Asa Sul, a gente tem em vários pontos do DF esses flanelinhas que, em alguns casos, vale lembrar, não são todos. A gente não está aqui condenando a presença dessas pessoas que muitas vezes ajudam, sim, vigiar os carros, mas que tem pessoa que age de má fé, que está ali para intimidar o motorista, que quer obrigar ele a pagar, e a gente reforça. O estacionamento é público, não é obrigado a pagar por vaga, inclusive, a gente está mostrando agora, isso pode se tornar um crime e essa pessoa pode acabar presa, né, Malta? Com certeza. Vou entender aqui uma coisa. O Distrito Federal tem carro de mais para vaga de menos, né? Essa é a nossa realidade, não é de hoje, faz muitos anos. Então, qualquer região mais movimentada do Distrito Federal tem mais chegada de carro do que vaga disponível para estacionamento. Onde é que entra o flanelinha? Essa pessoa, ela está ali e ela, em busca do sustento para a própria família, e a gente respeita todo mundo que acorda cedo para trabalhar e que vai buscar uma maneira honesta, decente, de ganhar o pão de cada dia. Essa pessoa chega, percebe que tem mais carro do que vaga e se dispõe a facilitar a vida do motorista. Seja muitas vezes, quando a relação de confiança é maior, o flanelinha até fica com a chave do carro do motorista, seja organizando ali as vagas, porque tem gente que deixa solto, não, o Detran diz que não pode, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, mas no Distrito Federal todo mundo faz. Então fica ali o flanelinha ajudando. Então, até o momento em que ele se coloca como um parceiro das pessoas que estão ali precisando estacionar, ele está no direito dele de falar, olha, você pode me ajudar, eu posso lavar o seu carro, a gente pode combinar aqui, eu te ajudo, você me dá um valor, como é que funciona? Só que, sobre toda essa negociação, a gente tem que entender que a área é pública. Então não é dever de nenhum motorista aceitar ou não. A pessoa que chega e encontra uma vaga, ela tem o direito de estacionar, né? É na base da conversa e no diálogo que esse grupo, que precisa desse trabalho também para sustentar a própria família, tem que operar. A gente sabe que a maioria das pessoas são decentes, né? A maioria deles são pessoas de bem, que estão ali dialogando com o motorista, criando uma relação de confiança, até mesmo, porque como a insegurança está tão grande, tem gente que cria uma parceria com o flanelinha tão boa, o flanelinha até fica de olho na pessoa entrar no carro, não deixar ninguém chegar perto, ou avisar se alguma coisa acontecer. Agora, quando cruza a linha do razoável e começa a ameaçar, começa a extorquir, dizer não pode estacionar aqui porque senão eu vou riscar seu carro, aí vira crime. E vira um crime que por muito tempo ficou descoberto, ficou sem a polícia prestar atenção e para esses flanelinhas que não agem de forma decente, pareceu um crime que não seria punido ou descoberto nunca. Que bom que a polícia está agindo agora para que todos entendam que é direito da pessoa que tem um carro e achou uma vaga estacionar. Tem flanelinha que bloqueia o carro da pessoa, a pessoa chega, estaciona, ele vai lá, aí a pessoa decide que não pode dar o dinheiro que ele quer ou tem menos, ele vai lá e bota um outro carro trancando o carro da pessoa. Tem lógica isso? Eu acho que tem que chamar a polícia imediatamente, tem que tirar a foto do carro que está bloqueando o seu na vaga, fazer uma denúncia do Detran. Não vai gerar multa para o motorista dono do carro que bloqueou a vaga, porque multa por imagem só vale se for o Detran que fizer a imagem. Mas vale fazer a denúncia, falar assim, olha, tem um flanelinha aqui na região tal que está usando esse carro para bloquear vagas, porque está extorquindo e ameaçando as pessoas. A polícia vai ter que chegar para que eles comecem, essa parcela que é indecente, comece a respeitar as pessoas, porque especialmente mulheres sozinhas e idosos são os que eles mais vão para cima de forma agressiva pedindo dinheiro. E teve uma modalidade de crime que voltou a crescer aqui no Brasil. Sabe qual foi? O roubo de itens de carros de luxo, por exemplo, farol. E o prejuízo aos motoristas, donos desses carrões, pode passar de R$100 mil. O Porsche estacionado em uma rua da capital paulista chamou a atenção do ladrão. Ele para o carro e em apenas 17 segundos arranca e furta os 2 faróis do veículo de luxo, que custa mais de R$600 mil. O caso, que foi gravado por câmeras de segurança, não é o único. O carro da Maíra teve os faróis de neblina, molduras e a grade roubados no mês passado. Ela conta que estacionou na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, e quando voltou, viu o estrago. Como em poucos minutos eles conseguem tirar tanta coisa e cai fora, né? Meu prejuízo só de faróis foi 30 mil. Na concessionária era 80 cada um, ou seja, daria 160 mil.
Nos últimos meses, disparou o número de furtos de peças e carros de luxo em São Paulo. Apesar de não existir uma estatística específica para esse tipo de delito, o número de furtos e roubos de veículos costuma ser um bom termômetro, porque indica que o mercado de desmanche ilegal está aquecido. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e novembro do ano passado, esse tipo de crime cresceu 15% em relação a 2021. Se ele precisa do farol, o farol está em falta no mercado, é isso que ele vai começar a procurar. Ele, na realidade, canaliza a ação criminosa para aquilo que ele tem um retorno rápido, interessante e com pouco risco. O dono do carro que teve os faróis roubados teria que desembolsar cerca de R$90 mil no conserto em uma concessionária. Na internet, um farol semelhante ao que foi roubado, por exemplo, chega a custar entre R$6 e R$12 mil. O dono dessa oficina especializada explica que aumentou a frequência de clientes que tiveram faróis dos veículos retirados. O conselho é jamais fazer a reposição comprando no mercado paralelo, o que pode aumentar novos crimes. É possível descobrir se a peça é produto de roubo ou furto. Quando você vai colocar o farol novo que você comprou na internet, ele vai precisar se programar. E após você colocar o computador para programar, ele mostra o chassi do carro que era anterior a esse farol, entendeu? Talvez você possa estar comprando o seu próprio farol. Eu aconselho esses carros não deixar na rua. Melhor separar no estacionamento, que é muito mais seguro, entendeu? Tivemos posse do presidente da República no último domingo. Ao longo dessa semana, inclusive aqui no nosso jornal, você acompanhou uma série de cerimônias de posses dos ministros, né, as transmissões do cargo em cada pasta. E hoje o presidente Lula se reuniu com os 37 ministros para alinhar os primeiros passos do governo, a primeira reunião ministerial. O repórter André Anelli está lá no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Boa tarde, André, bem-vindo. Oi, Malta, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília, primeira edição. É isso, essa reunião interministerial envolvendo então os 37 ministros que compõem o governo de Luiz Inácio Lula da Silva começou por volta de 9h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto e a expectativa é que dure pelo menos mais 2 horas. Essa foi uma previsão passada agora há pouco então por um assessor direto da Casa Civil. Essa é uma reunião que tem diversos objetivos. O primeiro deles é acabar alinhando, então, discurso e ações dos ministros. Nós temos 2 exemplos para acabar, então, mostrando para o telespectador por que o governo Lula precisa fazer esse alinhamento. O primeiro deles foi justamente uma polêmica envolvendo, há poucos dias, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ele falou que o mandato dele, ou melhor dizendo, a governança dele ali diante do Ministério seria justamente no sentido para trazer então uma contra-reforma da Previdência. Horas depois ele acabou sendo desmentido ali então pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizendo que não havia previsão de nenhuma ação nesse sentido e que qualquer ação nesse sentido, deveria passar primeiro pela Casa Civil e também pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma outra polêmica envolvendo ministros e que acabou sendo considerada uma falta de alinhamento entre eles, foi justamente José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, que recentemente disse que as manifestações em frente aos quartéis generais em todo o país, que são favoráveis ao presidente e ex-presidente Jair Bolsonaro, seriam democráticas. Foi uma fala que foi totalmente de encontro ao que tem dito nos últimos dias Flávio Dino, ministro da Justiça. Então, por conta desses mal-entendidos entre os ministros, um dos principais objetivos da reunião desta sexta-feira é justamente o alinhamento de discursos e também de ações. Mas o ministro Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, disse também que um dos objetivos dessa reunião é que os ministérios acabem trazendo para o presidente Lula suas principais propostas nesses 100 primeiros dias de governo. A expectativa é que o governo faça uma apresentação, então, das suas principais metas e até mesmo ações após os 100 primeiros dias.
Na abertura dessa reunião, que envolve os 37 ministros, mais cedo, por volta de 10 da manhã, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, fez uma declaração que foi aberta a todo o público. Vamos acompanhar. Eu só tenho um compromisso com esse país. Primeiro, ser honesto com o povo brasileiro e ser leal e honesto com vocês. Eu primeiro sou grato a todos vocês terem aceito o convite que foi feito para vocês fazerem parte do governo. Segundo, muitos de vocês são resultado de acordos políticos, porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Porque, senão, quando a gente vai pedir um voto, que a gente vai falar com o deputado ou com o senador, ele diz, não, eu não vou votar porque eu fui em tal ministério, nem me receberam. Me deram um chá de cadeira de 4 horas. O ministro nem serviu um cafezinho, uma água. Eu não quero isso. Nós temos que saber que nós é que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e cada um de vocês, ministros, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Não tem importância que você divirja de um deputado ou do senador. Quando a gente vai conversar, a gente não está propondo casamento. A gente está propondo aprovar uma tese ou fazer uma aliança momentânea em torno de algum assunto que interessa ao povo brasileiro. E eu quero dizer para vocês que vou fazer a mais importante relação com o Congresso Nacional que eu já fiz. Eu já tive 8 anos na presidência e eu quero dizer aos líderes, ao Jacques Wagner, ao Guimarães, a Randolph, que dessa vez vocês não se preocupem, que vocês vão ter um presidente disposto a fazer tantas quantas conversas for necessário com as lideranças, com os partidos políticos, com o presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente Arthur Lira. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então, eu quero que vocês saibam que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa, de um bom relacionamento com o Senado. E assim, nós vamos governar esses 4 anos. Eu tenho dito para todo mundo que esse será o mandato da minha vida. Todo mundo sabe que eu tenho uma obsessão para acabar com a fome nesse país. Eu tenho uma obsessão para garantir e melhorar a saúde para esse povo. E eu tenho uma obsessão porque eu conheço muita gente que morreu com receita no criado, na beira da cama e não tinha R$50 para comprar o remédio. E agora a questão da educação. Nós precisamos, de uma vez por todas, dar um salto de qualidade no ensino fundamental e no ensino básico. É preciso que a gente tome consciência. Se a nossa criança não for bem formada no ensino fundamental, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, na 5ª série, se ele não for bem formado, ele terá mais dificuldade de amanhã se transformar numa pessoa intelectualmente mais preparada, num profissional mais preparado. E o Brasil precisa dessa gente bem formada, porque o Brasil não pode passar mais um século exportando minério de ferro e só exportando soja ou milho. Nós temos que exportar conhecimento, exportar inteligência, importar coisa mais sofisticada, com valor agregado, para que esse país dê um salto, deixe de ser um país em desenvolvimento e passe definitivamente a ser um país desenvolvido, fazendo parte daqueles países que se orgulha de ter o seu povo tomando café, almoçando e jantando todo dia, de ter o seu povo com qualidade educacional, de ter o seu povo com qualidade, de moradia, de ter o seu povo com qualidade de vida, que é o que todos nós prometemos durante toda a nossa vida. Por isso, companheiros e companheiras, nessa primeira nossa reunião, Margarete, se prepare,
Se prepare, porque nós vamos ter que fazer uma revolução cultural nesse país. Se prepare que nós vamos fazer. Esse povo precisa de cultura, porque parte da violência que existe nesse país, ela não existe por falta de polícia, Flávio Dino. Ela existe pela ausência do Estado no cumprimento das suas obrigações. Está faltando escola, está faltando saúde, está faltando lazer, está faltando esporte, está faltando quase tudo. Curioso. Antes de eu falar aqui o que eu queria falar, deixa eu chamar logo a repórter Débora Bergamasco, que está com a gente também acompanhando os bastidores do Palácio do Planalto. Débora, bem-vinda ao SBT Brasília, primeira edição. Eu ia dizer o seguinte, veja só, passamos uma semana assistindo ministros que, embora um ou outro tenham colocado ali um tom conciliador, é quase uma tônica de todos dizer que o governo anterior foi um desastre, foi muito ruim e tudo mais. E agora vem o presidente conversando com todos os ministros dizendo o seguinte, olha, mas nós vamos ter que conversar com o Congresso. E a verdade é que esse Congresso, grande parte dele, foi eleito na onda bolsonarista, que não ganhou a presidência da República, mas que está fortemente representada no Congresso. Se não conversar, não tem caminho, não é isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Perfeito, Felipe. É isso. E por quê? Porque o Lula, só porque ele é democrático, porque ele é bonzinho, porque ele é amigo de todo mundo? Não. Porque ele é pragmático. O que é ser pragmático? É pensar no resultado. Olha, se o caminho para eu obter o meu resultado faz parte... passar por conversar com pessoas que divergem do meu espectro político, eu vou conversar. E qual é o objetivo final dele? Eu não sei se pegou nesse trechinho que a gente exibiu, mas ele fala assim, a minha missão de vida é fazer um excelente mandato, o melhor mandato da minha vida. Então, assim, é claro que ele volta depois de 2 mandatos, né, passou por tudo que passou, mas agora ele tem obrigação, até pela biografia dele, de querer fazer um mandato ainda melhor. E como é que ele vai fazer? Sem Congresso, Felipe, não tem aprovação, o governo não anda. E o governo de Dilma Rousseff, que teve um problema gravíssimo com o então presidente da Câmara, que era o Eduardo Cunha, tudo começou porque ela não apoiou a eleição dele à presidência da Câmara na época e comprou um inimigo, o pior inimigo que ela poderia ter, porque de fato... O governo depende sim do Congresso. Lula foi muito claro e muito transparente quando fala, porque o governo depende sim do Congresso. Se o Congresso virar as costas para o governo, pode... nossa, o governo mandou uma ótima proposta, excelente, vai ser maravilhoso para o povo. E o Congresso disser, não vou pautar, não vou aprovar, o governo não anda, fica paralisado. E aí como é que você... Não sei se você lembra no Tropa de Elite, que tinha uma fala que falava assim, quem quer rir tem que fazer rir. É mais ou menos isso. Como é que o governo vai fazer com que o Congresso atenda aos objetivos do próprio governo? Claro, a gente tem muitos parlamentares que são comprometidos com o povo, em aprovar pautas que são de interesse do povo, então tem esse entendimento. Mas também, em determinados momentos, mesmo esses mais republicanos, eles também querem, tá bom, mas qual é a vantagem que eu vou ter? E às vezes a gente não está falando, Felipe, nem da vantagem, a gente não está falando de vantagem pessoal, a gente está falando da vantagem política. Então, assim, tá bom, mas eu quero que nesse projeto contemplar o meu reduto eleitoral. Lá, o meu estado, como por exemplo, sei lá, se for alguém do DF, o Distrito Federal. Como é que eu vou contemplar o Distrito Federal? Eu preciso levar obras para cá? Eu também quero. Eu quero ser recebido pelo presidente, eu quero ser recebido pelo ministro, isso no pensamento do parlamentar, do deputado, do senador. Por quê? Porque às vezes ele precisa de uma foto. Às vezes ele quer uma foto para dizer, olha, estive com o presidente me recebeu. Diferentemente do que Dilma fez. Dilma não recebia, os ministros de Dilma não recebiam, os parlamentares saíam revoltados depois de ficar 5 horas tomando um chá de cadeira e não serem recebidos. Lula quer estabelecer outra relação, outro tratamento, porque ele sabe que se ele quiser aprovar os projetos do governo que são importantes para ele concretizar o objetivo dele de fazer um ótimo mandato, ele
ele precisa do Congresso. E como é que ele vai conseguir a resposta do Congresso? Agradando ao Congresso. E como agrada? Como eu disse aqui, é você realmente ajudando os parlamentares a contemplarem seus redutos eleitorais. E a gente está falando o quê? A gente está falando de povo, né? Eles querem levar para as pessoas... Claro, pode ter um ali que queira tentar alguma coisa que não seja legal, pode ser, mas Lula mesmo falou, olha, se alguém... Ele falou especificamente sobre os ministros, né? Se alguém fizer alguma coisa errada, vai ser convidado a sair. Mas claro que assim, a gente espera que pela experiência até que o PT já teve com o mensalão e tudo mais, que essas negociações sejam na base das ideias. E aí ele vai virar as costas para a pessoa que pensa diferente, para a pessoa que é de direita, ou para a pessoa que se elegeu na bandeira bolsonarista. Se a pessoa quiser conversar, quiser ajuda e der voto, eles vão conversar sem problema nenhum. Isso se chama vitória da política profissional, governo de coalizão. Então esse é o objetivo, e quando ele cita nominalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, gente, isso tem um valor inestimável. É realmente assim, é muito valorosa essa menção. Por quê? Porque eles vão tentar a reeleição agora, né? O Arthur Lira estava com medo aí de não ter o apoio do governo, pronto, depois dessa, viu que vai ter apoio sim, e que eles vão se ajudar, e colocou o presidente da Câmara numa situação de, olha, eu preciso de você, o governo precisa de você mais até do que você precisa da gente. Enfim, Lula caprichou, foi craque nessa arte política, né, de não ficar chutando canela. Inclusive aqui eles mudaram aqui no Palácio do Planalto, o terceiro andar, que é onde fica o gabinete do presidente, e agora eles têm o Ministério das Relações Institucionais, que vai ocupar muito mais salas do que ocupava antes, que era a Secretaria de Governo. Tiraram o GSI, vão desalocar o GSI do terceiro andar, que é onde fica o andar do gabinete presidencial, para colocar esse ministério que atende relações institucionais. O que é? O que atende os parlamentares. Para quê? Para colocar uma sala ampla, para eles esperarem, para servir cafezinho, para tratar bem, para conversar, para todo mundo passar lá. Foi recado para os ministros, recebam bem, eu dou essa missão a vocês, recebam bem os parlamentares, senadores, deputados, a gente precisa dele, sirva cafezinho, tire foto, e ele disse que vai conversar com todos sem problema nenhum. Então, assim, é uma fala importante, e assim a gente espera que ele consiga aprovar projetos importantes para o povo, porque não adianta ser importante só para o governo, tem que ser importante para o povo. Então, para o governo caminhar, para se liberar das amarras, né? Porque a gente tem esse freios e contrapesos dos poderes, né? Para que um não fique muito mais poderoso do que o outro. Então, se eles estiverem em harmonia, todos caminham juntos pelo mesmo lado, né, Felipe? É isso, Débora. E analisando assim o Lula 3 e o Congresso que ele encontra, claro que é talvez o Congresso mais difícil, porque ele não tem a base que ele teve no primeiro e no segundo mandato. Mas, mesmo aqueles que se opuseram à campanha de Lula durante o período eleitoral, talvez a gente esteja agora diante de um Congresso que sim, se alinhou com o Congresso eleito, se alinhou a maioria, né, uma grande parte com o Bolsonaro, mas está mais disposta a conversar. Estou enxergando que a gente vai viver um tempo assim de os extremos, seja da esquerda, seja da direita, não serão chamados para conversa, pautas de costumes de ambos os lados não vão ter muito espaço, porque é onde gera mais conflito. Parece que o presidente Lula está chamando o seu ministério a conversar com o centro, a buscar entendimento, que a gente já entendeu nos últimos 8 anos de política brasileira, que já brigamos demais, né? Não vai ter como botar para conversar aquelas pessoas que pensam radicalmente diferente, mas encontrar um campo comum ali no meio talvez seja possível, e na verdade é o que a população espera mesmo, né? Porque essa contenda eterna entre os poderes da República, no final das contas, só serve para prejudicar a população que não recebe na ponta da linha a política pública que precisa, né, Débora? Sem dúvida, Felipe. E eu acho que da parte do governo, até se esses mais radicais, mais à esquerda, quiserem sentar para conversar e pedirem uma ajuda, um olhar especial para o seu reduto, olha, não sei, posso estar errada, mas eu tenho para mim que eles vão querer fazer gestos, sim, até para tentar atrair o máximo possível. Porque assim, Lula é muito pragmático, então é o seguinte, temos ministros aqui, ele até falou isso, temos ministros aqui, mas temos que ter votos.
né? Então, quando a gente fala voto, por exemplo, União Brasil. União Brasil é um partido gigante, é um partido importante, um partido dito de centro que diz que vai ficar independente. Eles conseguiram 3 ministérios. Então, a pressão do governo é, poxa, vocês têm 3 ministérios, vocês têm que trazer esse voto aí meio que de porteira fechada, né? Que todos os parlamentares votem conosco. Inclusive, eles estão tendo problema aí com uma das ministras, enfim, tá uma história meio mal contada de que a Daniela do Vaguinho, de que ela teria supostamente apoiado uma pessoa ligada à milícia lá no Rio de Janeiro, que ela é carioca, e aí, enfim, tá um mal-estar, e Lula já deu um recado também nessa fala, dizendo assim, eu não vou abandonar ministros pelo caminho, eu não vou deixar vocês abandonados na estrada, vou tratar vocês como um pai trata um filho, ou se eu puder, como um irmão mais velho. Então, assim, o diálogo dele é todo de harmonia, é todo voltado, assim, se vai se concretizar a gente não sabe, mas pelo menos a mensagem de hoje, a harmonia com o Congresso, a harmonia e lealdade, disse isso, a harmonia e lealdade com os ministros, tudo para quê? Para ter voto. O caminho final, né, não importa muito como é que vai ser essa caminhada, essa jornada. O objetivo final é ter voto para aprovar. E a gente está falando do quê? Por exemplo, grandes desafios, reforma tributária. E aí a gente fala, reforma tributária, nossa, isso aí deve ser coisa de grandes empresários, nem sei o que é direito e tal. Não, tem tudo a ver com a gente, Felipe. Reforma tributária tem a ver até com o micro e pequeno empreendedor. Para desburocratizar, quando a gente vai fazer nosso acertinho de conta lá, é um tempão que a gente perde pagando tributo disso, imposto daquilo, taxa daquilo outro. Imagina, você unificar. Então, são coisas que vão ajudar, que podem ajudar, dividir melhor, porque hoje em dia o rico paga pouco imposto, o pobre paga muito imposto. Então, assim, esse redesenho, que é importante para todo mundo, é uma pauta, por exemplo, importantíssima que eles já querem começar a discutir no começo desse ano. Então, enquanto ainda tem o que eles chamam de capital político, que é o quê? Que ainda tem força política, o governo está em lua de mel com a imprensa, parte da imprensa, o governo está em lua de mel com os apoiadores, né? Com quem e até com essas pessoas, autoridades que têm perspectiva de poder também. Então é aproveitar essa lua de mel para tentar discutir essas coisas importantes, como a reforma tributária, por exemplo. Curioso, Débora, só para a gente finalizar aqui rapidinho, que a gente começa a conversar e não para, né? Porque, assim, e o público gosta, viu? Porque a gente está percebendo... Estou aqui para isso. As pessoas aqui no Distrito Federal, especialmente, né, gente, nós já entendemos que ou a gente se mete em enxergar o que está acontecendo na política para poder fiscalizar o papel da imprensa. E a população tem querido cada vez mais ver essa discussão porque está se interessando pelo tema. Eu ia terminar dizendo o seguinte, essa primeira reunião dele, ele já enterra de uma vez por todas uma crítica que poderia ser feita numa comparação do governo dele com o governo Bolsonaro. O Bolsonaro chega 4 anos atrás dizendo que vai fazer um ministério essencialmente técnico. O Lula hoje nem deu margem para dizer que o ministério dele não é técnico, porque ele diz, para quem quiser ouvir, vocês que estão aqui, muitos de vocês são frutos de acordo político. E eu não tenho vergonha de dizer que meus ministros são frutos de acordos políticos, porque é com os políticos que eu vou governar. Então, se ele tivesse tentado colocar uma imagem de não, meus ministros são estritamente técnicos, abriria, obviamente, brecha para a crítica que diria, não é técnico não, partido tal ganhou esse por conta desse acordo. Não, ele já diz de começo, eu estou compondo esse ministério fazendo conversas políticas, porque aí, se é assim que ele dá o start no trabalho, não tem por que fazer uma crítica se ele mesmo está confessando que é um acordo político que está acontecendo ali, não é isso? Felipe, já que a gente está assim num papo até meio informal, eu acho que os telespectadores estão aqui nesse papo informal com a gente, eu posso lembrar uma citação da Anitta. Vocês vão falar, gente, que essa repórter maluca está no palácio falando da reunião ministerial e vai citar a Anitta. Então eu vou citar a Anitta. A Anitta foi fazer plástica no nariz. Aí, ela chegou nos stories dela, lá atrás, né, que ela já fez várias, e falou, gente, olha, fiz uma plástica no nariz, vai ficar assim, porque eu não gostava do meu nariz, tal. Sabe por que eu tô falando pra vocês? Porque senão, eu vou passar o resto da vida, vocês pegando fotos antigas, eu dizendo que não fiz, vocês dizendo que eu fiz, e vai ficar eternamente eu tendo que negar isso. Então, assim, trocando em miúdos, já que a gente tá nesse papo informal aqui, quase que um papo na sala de estar,
É mais ou menos isso que você falou. O Lula, o presidente, ele vai ficar falando não, porque o meu ministério é técnico. Para quê? Se a verdade salta aos olhos, né? Se você sabe indicado de quem, indicado de qual parlamentar, de qual partido, não adianta você negar a verdade, dá muito mais trabalho. E outra coisa, ele fala, foram indicações políticas de ótimos profissionais, de excelentes profissionais, e aí o que eles falam é que os técnicos estão no segundo escalão, no terceiro escalão, como braço direito desses sindicatos políticos e tudo mais, e que se alguém fizer alguma coisa errada, vai ser gentilmente, educadamente convidado a sair, e se fizer algo muito grave, vai ter que prestar contas com a justiça. Então é um modelo, como você disse, Felipe, completamente diferente da ideia de Bolsonaro. Qual que está certo, qual que não está? Não sabemos, a verdade que isso ele já prometeu na campanha eleitoral. E se ele venceu, é porque foi a escolha da maioria da população. Então, ele está referendado aí, ele está, como é que eu posso te dizer? Está com o apoio da população, porque ele prometeu isso na campanha e está entregando isso. Né? E aí, então assim, agora, do que isso significa? Se você tem os acordos políticos, ele vai cobrar depois os votos para ter o apoio, ter todos os votos que ele precisa. E se não tiverem dando os votos, ele gentilmente vai pedir para a pessoa pedir para sair, né? Porque esses que são mais, digamos assim, tem mais articulação política, tem um jeito mais político, eles não demitem não. Eles falam assim, olha, fala que você pediu para sair, e aí a pessoa fala, pedi para sair por motivos pessoais e tudo mais. Obrigado, Débora, pela participação, pelas informações aqui para a gente. Está sempre aberto o espaço para a gente poder trazer os assuntos da política nacional que cada vez mais interessam ao nosso público. Tá, bom trabalho para você. Pessoal, agora voltando aqui para o Distrito Federal, né, para os nossos temas locais, a Secretaria de Administração Penitenciária do DF bateu recorde de recapturas de presos que fugiram das cadeias. A gente fala agora com a repórter Mônica Vieira. Mônica, tem uns casos, inclusive, inusitados de onde a polícia acha esse pessoal que fugiu da prisão. Eu vou citar aí, Malta, pelo menos 2 agora no início, mas depois a gente explora um pouco mais. Teve um que foi encontrado, sabe onde? Aqui no Mané Garrincha, estava assistindo o jogo, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo, como se ele não fosse um foragido da justiça e foi recapturado. Um outro foi encontrado dentro de uma caixa d'água, mas eu vou citar um terceiro. Ele foi para o hospital para ver o filho nascendo. A polícia pegou ele dentro do hospital porque a mulher estava em trabalho de parto. Mas, olha, foram no total, Malta, em 2022, cerca de 277 recapturados. Eles saíram, né, nessa saída temporária e o ano passado foram 9 que aconteceram aqui no Distrito Federal. Então, existe um prazo para eles poderem retornar, né, eles estão no semiaberto, e esses que não retornam dentro do prazo já se tornam foragidos da justiça. Um trabalho excelente aí da administração penitenciária. Isso representa cerca de 25% a mais em relação aos dados de 2021. Eu vou conversar com a assessora aqui da agência penitenciária, da administração penitenciária, a Raíssa Winter, que vai dar um pouco mais de detalhes para a gente sobre esse trabalho, como que é feito, né, Raíssa? Obrigada aí por falar com a gente. Explica um pouquinho como que é esse trabalho, porque tem que ser um trabalho realmente de inteligência para poder saber que aquele condenado não retornou dentro do prazo, né? Como que funciona? Então, as regras são bem rígidas. E o nosso sistema é integrado com o nosso site já externo. A partir do momento que deu o horário dele retornar da saída temporária, ele não deu entrada na unidade prisional, automaticamente ele já é lançado na nossa página de foragidos e a nossa equipe do núcleo de recapturas, que trabalha com o serviço de inteligência, já começa a monitorar para ir atrás dele. Então, assim, os números são significativos e eles refletem, inclusive, no número de foragidos, porque a gente está tendo uma queda. No Saídão do Natal agora, por exemplo, saíram 1.982 beneficiados e a gente só teve 23 que não voltou, aproximadamente 1%, um número muito baixo, porque a gente está conseguindo conscientizá-los, né, vamos dizer assim, que as nossas recapturas funcionam e que a gente vai atrás. Era isso mesmo que eu ia perguntar, porque se eles estão retornando, é porque eles estão sabendo que o sistema realmente funciona, é eficaz e vai dar problema. Eles têm que cumprir a pena, têm que retornar porque eles vão ser recapturados e vocês estão de olho.
Exatamente, a gente está de olho em todos os lugares, né? Há uns meses atrás houve uma recaptura, você citou as inusitadas, né? Vamos citar a Polícia Penal recapturou um malhando dentro de uma academia no shopping. Então, assim, não tem lugar para se esconder, a gente realmente está de olho e quem tem uma pena com a justiça vai ter que cumprir. No DF não tem como fugir disso. Eles são bem ousados, né, Raíssa? Esse caso específico, só para matar a nossa curiosidade, como que foi a recaptura desse que estava assistindo o jogo aqui no Mané Garrincha? Então, a gente estava fazendo a monitoração, os policiais penais, foi uma ação conjunta com a Polícia Militar e o pessoal da nossa inteligência acionou a PM, montaram uma blitz na saída do estádio e prenderam o foragido. Obrigada, Raíssa Winter, ela que é da assessoria de comunicação da administração penitenciária, falou um pouquinho aí sobre esses dados, Malta, em relação aos recapturados no ano de 2022. A gente sabe que esse trabalho aí vai diminuindo, né, o número desses reincidentes a não voltar nas saídas temporárias devido a eles verem que realmente funciona, né? Eles vão atrás, recapturam, eles voltam a cumprir a pena, que é o que eles têm que fazer mesmo, foram condenados por algum motivo. Então esse é o trabalho, né, que a gente está divulgando aí da administração penitenciária, que foi superior aos dados de 2021. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Mônica, pelas informações. E que bom, né, que a Secretaria de Administração Penitenciária tem conseguido recapturar essas pessoas, que a gente já está lidando com tantos problemas na segurança pública, tanto prende e solta, que depois que prende e fica, não é possível que foge e a polícia não consegue ir atrás para buscar, né? Obrigado, tá? Um ano depois do desabamento do prédio em Taguatinga, moradores e comerciantes ainda aguardam por uma indenização por parte do dono do imóvel. Apesar do alívio de não terem se machucado, essas famílias perderam tudo. Raíssa Lomonte, boa tarde para você. Esse local parece abandonado, mas tem muita história, não é? A Raíssa Lomonte tem as informações para a gente. É contigo, amiga. Olá, Malta. Olá a todos. Quem não conhece a história desse lugar pode passar aqui em frente e achar que é só mais um terreno vazio aqui na área especial 20 de Taguatinga. Mas olha, há um ano atrás, 24 famílias moravam aqui, tinha lojistas também. As pessoas saíam para trabalhar, voltavam, descansavam no prédio. Com muito esforço, com muito trabalho, conseguiram aos poucos comprando seus bens. Mas quando uma das inquilinas ouviu um barulho diferente, percebeu que havia algo errado aqui e chamou os bombeiros. O prédio foi interditado e logo depois veio a demolição. A gente vai relembrar esse triste caso aqui em Taguatinga. Agora a Cristiane Nascimento morava há 9 anos no condomínio e perdeu tudo, né? Cristiane, boa tarde. Como é para vocês relembrar esse momento tão difícil? Você que morava aqui há quase 10 anos, né? Você notava que tinha coisas assim erradas no prédio, rachaduras estranhas? Assim, a gente via rachadura, o teto do meu banheiro caiu o gesso, aí ficou só na laje. Mas aí ele sempre culpava a gente por mau uso. Tipo, minha irmã morava em cima, no apartamento de cima do meu. Quando o gesso do meu banheiro caiu, ele falou que era porque a minha irmã deixava água empoçada no banheiro dela. Aí eu fui brigar com a minha irmã, claro. Aí eu cheguei lá e ela falou bem assim, não, meu banheiro não tá funcionando, meu banheiro tá todo entupido, vaso entupido, ralo entupido. Aí então a gente não tá usando esse banheiro, o banheiro social, a gente tá usando o banheiro da suíte, do meu quarto. E aí fui falar com ele, a culpa nunca era de má conservação, alguma coisa assim. Aí a gente, no quarto do meu filho deu uma rachadura que cabia 2 dedos assim, dava pra ver na rua. Aí mostrei pra ele, ele foi lá e passou um cimentozinho na chuva, o quarto do meu filho alagou. Aí ele foi lá, passou um cimentozinho. E vida que segue, era sempre assim. O prédio tinha apartamentos de 2 e 3 quartos, lojas aqui no térreo, como eu falei. A Cristivânia Oliveira já morava há alguns anos aqui, ela é empregada doméstica e também perdeu tudo com esse desabamento. Cristivânia, você estava aqui no momento, como você foi avisada de que o prédio corria esse risco de desabar? Eu estava no momento sim, eu fui avisada pelo corpo de bombeiro, que eles estavam nos corredores do prédio. Aí eu escutei um barulho de gente sai, tem que desocupar. Aí eu abri a porta e eu perguntei, encontrei um bombeiro na porta, ele falou, tem que evacuar o prédio. Aí eu, tá, só pego o necessário. Ele viu meus meninos pegando tipo bicicleta, TV. Ele, não, só é para levar o necessário, documentos pessoais e animal de estimação, que era o que a gente tinha, um gato na época.
Aí eu, então tá, levanta todo mundo, acorda, que a gente tinha acabado de acordar e outros ainda estavam dormindo. Era por volta de 11 horas. E os meninos estavam de férias, né? Dormia tarde, acordava bem mais tarde. Aí eu, então, vamos sair todo mundo. Aí um dos meus meninos ainda pegou uma roupa, uma camisa. O outro não pegou nada, só pegou o telefone dele e o cabo. O outro pegou nada e eu peguei só o documento, botei debaixo do braço. E descemos as escadas e não voltamos mais. Só o básico, né? Agora, quando a gente fala desse desabamento, a gente lembra muito desses pertences, né? De bens, de televisão, de geladeira. Agora também tinham lembranças, fotos da família, né? E foi tudo perdido. O que o proprietário ofereceu para você de acordo? Ele chegou a conversar com você, Cristivânia? Para mim, em particular, é só o advogado dele que entrou em contato comigo e me ofereceu 5 mil. 5 mil reais para mim comprar tudo que eu tinha. Eu estava comprando tudo aos poucos. Tipo, minha geladeira não era nova, mas era bem atualizada. A minha cama eu tinha acabado de comprar. O fogão também. Tipo, eu ia trocando as coisas que mais velhas que ia quebrando e ia substituindo por novas. Era assim que eu estava fazendo. Então, a cama, o fogão, os guarda-roupa, tudo estava novo. TV nova, tudo novo. Vocês chegaram a fazer uma ação coletiva contra o proprietário? Uhum. Sim, a gente está nesse processo. E só Deus sabe o que é que vai ser daqui para frente. Cristivânia, 1 ano atrás vocês estavam aqui vivendo a vida de vocês, tranquilos. E como é que é voltar aqui 1 ano depois, ver esse terreno vazio? O que é que você espera daqui para frente? Voltar aqui, voltar para mim é como se estivesse como todos os dias. Porque assim, psicologicamente, mentalmente, a gente não ficou mais a mesma pessoa. Eu mesmo, particularmente. Emocionalmente, ficou tudo meio tipo... Meus meninos têm trauma, são meninos grandes. Mas não pode ter uma rachadura ou uma cerâmica descolando de algum prédio que a gente tiver, que ele fala, mãe, o prédio vai cair. Calma, gente. Não é assim, não. Mas assim, eu espero que as coisas melhorem, né? Porque trabalhar, a gente já trabalha todos os dias mesmo. Então, só desviou o foco da gente. Em vez da gente estar trabalhando para outras coisas, a gente tem que voltar para trás e comprar tudo de novo. Aí fica mais difícil, mas a gente vai. Esperamos que as coisas aconteçam melhor esse ano para nós, para todo mundo que foi vítima. Tá certo, Cristiana, obrigada. A gente segue acompanhando. Bom, e quem está aqui com a gente é a Nayana Nascimento, que morava com a família, com os 4 filhos, não é isso? No apartamento, o esposo dela. Como foi tirar toda a família, ter que deixar tudo para trás, os pertences das crianças, material escolar? É uma perda, né, que não tem nem como calcular. Foi assim, angustiante, né? A gente acordou, ele estava doente, né? Então passamos a noite acordado com ele. Por volta das 10 horas ele estava meio querendo dormir e para descansar um pouco da noite acordado. Foi quando o meu irmão bateu na porta, falou, Nayana, o bombeiro está mandando evacuar o prédio. Aí eu não acreditei primeiro, né? Aí a gente morava pro lado de lá, aí ela foi na área de serviço lá e falou assim, olha, Heitor, o tanto de bombeiro que tem aqui. Foi quando eu fui olhar lá fora e vi os bombeiros, e foi que eu acreditei, né? Eu ainda que tava dormindo. Ele ainda dormindo que tava. É uma cena complicada para as crianças, gera um trauma muito grande, né? Nas famílias que moravam. Era um prédio constituído por famílias, não eram kitnets, eram apartamentos maiores, né? A gente estava até conversando. Então, realmente, era um local muito voltado para famílias, né, Nayane? Sim. Ao lado do meu apartamento, quem morava era meu irmão, o Cristiano. Ele também tinha 3 filhos, ele tem 3 filhos. A filhinha dele, de 7 anos, a Maria, ficou desesperada. Até hoje, quando ela lembra, ela fica assustada, né? Assim, eles também, toda vez que vê uma rachadura, igual a Vânia estava falando, vê uma rachadura, fica, olha, mãe, tá igual lá no outro prédio. Então, assim, a gente fica muito marcado isso, né? E nas crianças mais ainda, eles lembram dos brinquedos deles. Pra gente é pouco, mas pra eles não. Mãe, lembra da minha boneca assim, assim? Ficou lá no prédio. Mãe, lembra do meu boneco? Ficou no prédio. Assim, tudo pra gente é difícil lembrar. Ficou tudo para trás, né? Infelizmente. E agora, eu queria relembrar com você, quem foi a inquilina que chamou os bombeiros? Como é que foi essa questão? Porque houve até uma dificuldade também naquela época dos bombeiros chegarem, acharam até que podia ser um trote, né, Nayana? Foi a dona Neide, que era proprietária, junto com o marido dela, da loja embaixo. Ela chegou de manhã, né? Viu o pedaço, né, de concreto no chão e ela ficou ameaçada. Foi quando ela começou a ligar pro... Eu, particularmente, acredito que Deus tocou no coração da dona Neide, porque, assim, através dela a gente salvou muitas vidas, né?
E assim, quando ela viu, ela se assustou e chamou, começou a ligar, né? Bombeiro, Defesa Civil. Teve uma relutância ali até eles virem atender o chamado para a gente. Esse isolamento já era até esperado por vocês, né, Nayane? E agora, o que o proprietário tratou com você depois do desabamento? Ele tentou fazer algum acordo, como ele fez com outros moradores? Comigo, não. Ele falou com a minha irmã, né? Tentou fazer um acordo com ela e pediu para que ela conversasse comigo e com meus outros irmãos. Só que diretamente comigo, nem ele, nem advogado, nunca me procuraram. Certo, Nayane, obrigada. A gente segue acompanhando. Bom, olha, a situação foi complicada naquela época para os moradores que moravam aqui. Até os bombeiros, quando chegaram, se surpreenderam com a situação, né, que o prédio se encontrava, quando eles avaliaram as rachaduras. A gente tem as imagens da época dos moradores, né, que registraram rachaduras realmente impressionantes ali, que é do tamanho até de uma mão. Agora a gente vai conversar com outra moradora aqui. Ela é balconista, a Mônica Ferreira. Mônica, o que você teve que deixar para trás? Você morava com sua família? Sim, tudo, né, praticamente, né? Não só bem materiais, mas sentimentais, né, como fotos dos meus filhos, né, pequeno que estava no quadro em cima da estante e etc, né? Muitas coisas, imóveis, tudo, né? Então, assim, eu estar aqui hoje, para mim, eu nem aguento falar assim ainda, sabe? Muito, muito ruim. É um sentimento até de tristeza e um pouco de revolta, né? Que retorno vocês tiveram judicialmente até agora? Eu mesmo não tive nenhuma até agora, entendeu? Esperando na justiça resolver, né? E pedindo a Deus todo dia para resolver logo a situação, né? Que é muito ruim mesmo. Eu mesmo não consigo nem... Para mim é como se fosse hoje, uma quinta-feira, dia 6 de 2022, 10h30 da manhã, saindo, correndo às pressas, né? Senão ia morrer todo mundo, né? Então é muito ruim mesmo, muito... E logo depois que os bombeiros chegaram, foi tudo interditado, aquela correria, como vocês já relataram, mas felizmente, né, pelo menos fica o sentimento de gratidão porque ninguém se feriu. Com certeza, é verdade, mas é assim mesmo, né? Deus sabe o que faz na vida da gente, né? E é isso aí. Mônica, obrigada e muita força para vocês. Um ano depois, agora, como eu falei, tinha lojas aqui também. Nesse local aqui funcionava a loja do Antônio de Paula, empresário, que já tinha notado que a estrutura estava comprometida, né? Você até tentou negociar com o proprietário, já estava preparando para sair daqui, né, Antônio? Seja bem-vindo. Relembra pra gente, por favor, esses últimos momentos aí antes de ter que deixar a loja. Bom, no dia 3 de janeiro eu consegui falar com o seu Edilson, onde o prédio apresentou umas rachaduras que não tinha. Passei um zap para ele com as imagens para ele. Ele visualizou, mas não me retornou. Onde eu comuniquei que estava saindo da loja, né, arrumando outra loja para alugar. Só que nesse período, de quarta-feira, eu consegui uma loja, na quinta-feira o prédio veio a cair. Onde eu não consegui retirar minhas máquinas, meus equipamentos, minhas peças de cliente, de ferramenta, várias coisas. Automotivas, né? E você... É linha industrial. Eu trabalho com linha industrial, seria bomba, cilindro, comando, uma parte mais focada para a indústria. E aí você teve até que repor essas peças para os clientes, né, Antônio? Acabou que o prejuízo foi dobrado, porque além de você perder o que tinha, ainda teve que pagar novamente para os clientes. Sim, eu pegava para recondicionar e na realidade eu tive que dar a peça nova, né, para atender o cliente, para honrar meu compromisso, né? E aí perdi muito. Antônio, e o que o proprietário te trouxe assim de proposta, de retorno? O seu prejuízo foi de quanto e ele tentou negociar para repor, né, esse valor perdido em quanto? Em fevereiro eu tinha conversado com ele e fiz uma proposta para ele, onde ele me fez a pronta proposta no valor de 15 mil. E eu falei para ele que era muito pouco, que não dava para comprar nada. E ele falou assim, você vai gastar uns 10 anos para receber isso aí de mim. Eu falei assim, não tem problema, vai para a justiça, se eu não receber, meus filhos, meus netos recebem. E hoje a minha perca é em torno de 200 mil. Tá certo. Antônio, e o que você espera daqui para frente? Como é que você fez, né, nesse último ano aí para amenizar esse prejuízo da sua loja? Enfim, como você está se virando nesse último ano? Se virando, dando uns pulos, né, tentando, como se diz, abaixar meu custo, que o meu custo hoje é alto. Em relação, porque eu tinha as máquinas, hoje eu pago o meu serviço para se fazer. E esperança de que um dia possa ser
né, ressarcido. Né? Isso é que a gente espera. Tá certo, Antônio, obrigada. Olha, gente, só recordando, 8 dias foi o tempo que os agentes da Defesa Civil levaram, então, para concluir que não era possível rever, né, essa estrutura do prédio. Então, ele foi demolido, os custos foram pagos pelo proprietário do imóvel e, à época, a Defesa Civil coordenou toda a demolição. Um ano, essas famílias esperam, então, um retorno, né, da Justiça para amenizar os prejuízos. O processo judicial é lento mesmo, mas em casos assim, que as pessoas perdem casa, comida, roupa, eletrodoméstico, seria bom ter um pouquinho mais de sensibilidade, né? E acelerar o processo. 1h03, virou agora, 1h04 nós estamos ao vivo. Pela primeira vez na história, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal vai ser comandado por uma mulher. E olha que a gente está falando de uma corporação com 167 anos, que foi fundada lá no século XIX, quando a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Vamos conhecer a comandante Mônica de Mesquita Miranda, conhecida pela dedicação ao trabalho. Bom dia, coronel. Capitão Hélio Marçal se apresentando. Apresentado. Tenha um bom dia. Essa não foi só uma mudança na chefia da corporação, é um marco histórico. Pela primeira vez, todos os bombeiros do DF vão estar sob o comando de uma mulher. Mônica Mesquita Miranda. Ela é a nova comandante-geral. Com mais de 30 anos de carreira, a militar tem uma vasta experiência em diversos setores da corporação. Sempre sorridente e com um modo descontraído para conversar, ela quer trazer uma gestão com foco no bem-estar dos profissionais, algo que ela traz da psicologia, área em que se formou no Uniceub em 92. É o teu olhar humano, humanizado. Isso eu comecei na DINAP. Essa não é a primeira vez que Mônica abre caminhos nos bombeiros. Ela foi aprovada no primeiro concurso que permitiu a entrada de mulheres na corporação em 93. Mas a lei só permitia que as mulheres chegassem até o posto de capitã no DF. Anos depois, a regra foi revista e, após cursos de aperfeiçoamento, em 2021, ela chegou ao coronelado. Com seu exemplo, a comandante pretende inspirar uma participação feminina cada vez maior em diversos setores que servem à população. Esse momento é um momento histórico que está abrindo portas. Não só no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mas para todos os corpos de bombeiros do país. Entendeu? Não foi só a Mônica que chegou, não só foi as filhas da Mônica que chegaram, não só foram as minhas companheiras de turma que chegaram, foram todas as mulheres que chegaram ao posto de comandante-geral. São 6.150 bombeiros militares que estarão ao comando de Mônica. Por ser a mulher estreante a comandar o efetivo, ela sente que o desafio é maior. Teve um momento que a gente teve que comprar novas viaturas, né, aprimorar a nossa frota. Teve um momento da capacitação e isso continua, tá? Não é estagnado, não. Reequipou, parou. Não, reequipou, continuamos. Por ser filha de militar, Mônica, que é casada e tem 3 filhas mulheres, sabe desde pequena os desafios que as famílias enfrentam. Por isso, pretende também dar uma atenção maior aos pensionistas. A nossa pensionista que já perdeu o seu ente querido, mas que ela sinta que ela não está desamparada, né? Que ela tem uma corporação que vai zelar por ela, né? Como zelou pelo marido dela e por ela quando ele era vivo. E os bombeiros estão otimistas com a gestão histórica. Um marco histórico para o Distrito Federal, né, a nível também nacional, por ser a primeira comandante dos corpos de bombeiros. Trazer todo esse nosso lado, essa sensibilidade para tratar com pessoas, para lidar com pessoas nesse grande desafio que é gerir uma corporação, né? Então a gente está muito feliz com esse momento histórico que a gente está vivendo e espera que seja de muito sucesso essa nova gestão. Eu não posso errar por ser mulher. Eu não posso errar por ser precursora, eu não posso errar pela própria essência da função, eu não posso errar por conta das famílias que estão conosco. Coronel Mônica, parabéns para a senhora, boa sorte e que essa reportagem também seja um lembrete às nossas amigas telespectadoras, para as meninas que nos acompanham, de que vocês podem estar onde vocês quiserem. Sim, é verdade que o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, ainda são 2 instituições, né, majoritariamente masculinas. Vocês estão vendo que as portas estão abertas e que com dedicação é possível chegar ao topo. Mulher pode estar onde ela quiser e aqui no Distrito Federal o Corpo de Bombeiros é a prova disso.
1h08, a gente vai entrevistar agora o deputado distrital Daniel Donizete, que é do Partido Liberal e está no 2º mandato como distrital. Seja bem-vindo, deputado. Como vai? Obrigado. Tudo bem? Obrigado jóia. pela presença. Boa tarde para você, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu já queria aproveitar a oportunidade e agradecer os nossos 33.573 votos dos eleitores que confiaram no nosso trabalho, que acreditam e nós vamos continuar trabalhando e muito mais ainda. Olha, o senhor está na série Os Distritais que nós elegemos, mas agora eu estou até na dúvida se eu te chamo de deputado ou de secretário, porque não tem nem 24 horas que o senhor... Como é que vai... O senhor prefere ser chamado como? Não, de fato, ontem eu entrei em exercício, hoje então sou secretário, da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal. Aproveito também para agradecer ao nosso governador Ibanez por ter nos confiado essa missão, por ter atendido o nosso pedido e pela sensibilidade de criar uma secretaria tão importante para a nossa causa, que a gente vem trabalhando aí há muitos anos, Então, nesse momento, eu estou secretário, estou licenciado lá da Câmara, mas pode me chamar de secretário, de Daniel. Olha só, como o senhor está no 2º mandato agora, a gente queria... Pessoal, vocês em casa estão entendendo que a gente está começando agora em janeiro, em fevereiro, um começo de conversa com os nossos deputados dessa nova legislatura para que a gente possa estabelecer esse diálogo de forma transparente. Eles vêm até aqui, a gente entende o nosso jornal como um instrumento de facilitar a conversa entre os políticos e a população que nos acompanha, que nos dá a honra da audiência, e também para que a gente possa depois acompanhá-los, chamá-los de volta e entender como as coisas estão andando para benefício de você que está aí em casa. Deputado, vou apresentar um pouquinho do seu perfil para o pessoal que está em casa, tá? Pode rodar. Daniel Donizete nasceu no Gama em 1981. É um apaixonado por tecnologia e inovação. É formado em Tecnologia da Informação e tem pós-graduação em Segurança da Informação e Gestão de Governança de TI. Ele também é professor e já foi até motorista de aplicativo. Desde muito jovem, se engajou na causa animal, pela proteção contra maus-tratos a cães e gatos. Tentou uma vaga na Câmara Legislativa em 2010, mas não foi eleito. Não desistiu e em 2019 conseguiu chegar lá e começar a jornada na vida política. Agora foi reeleito com 33.573 votos, quase 4 vezes mais que na eleição anterior. Deputado, agora o senhor assume como secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal. O senhor é do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. Está na pasta do tema aqui do Distrito Federal, que no nível federal está com Marina Silva no governo Lula e que pode ser um dos temas mais importantes desse governo Lula 3. Como é que vai ser? Meio ambiente do DF brigando com o meio ambiente nacional ou a gente vai ter um secretário disposto a conversar? Não, tudo em prol da causa animal, A gente viu que a ministra Marina, ela criou uma coordenação também que trata da causa animal, Nós, inclusive, já marcamos uma conversa para a gente poder alinhar essas políticas públicas. Eu conto com o apoio do governo federal para que a gente traga recursos para cá, para a gente conseguir executar os nossos programas tão esperados pela população. Até a tônica do governador Ibanez, que tem dito que, não tem como não ter conversa, O Distrito Federal recebe o governo federal, São nossos hóspedes aqui. Se não existir uma relação que seja pragmática no sentido, para a população que a gente tem que entregar resultado, não funciona. É isso, independente do governo, a gente tem que pensar primeiro nas pessoas, no nosso caso na proteção animal, independente de quem está no comando, Eu acho que o diálogo vai prevalecer, tenho certeza que a ministra vai mandar para a gente recursos, para que a gente possa executar políticas públicas e vinha acontecendo no governo anterior também e vai dar continuidade. Sabe um negócio que as pessoas ficam muito chateadas, gente? É com bicho que fica abandonado na rua, sem ração, sem comida, tomando sol e chuva e... o senhor me corrija se eu estiver errado, mas a castração desses animais de rua parece ser o método mais eficiente, para que eles não se reproduzam descontroladamente e a gente tem aí populações gigantes de cachorro e de gato na rua sem ninguém cuidando. É isso, a multiplicação se dá de uma forma muito rápida, Por esse motivo, nesses 4 anos, a gente conseguiu colocar aí recursos no Brasília Ambiental e conseguimos castrar entre cães e gatos mais de 35 mil animais. É um número que parece alto, porém ainda é pouco de acordo com a nossa realidade. Para você ter ideia, o crime de maus tratos e abandono é o segundo mais denunciado na Polícia Civil.
Então, assim, é urgente a gente tratar isso. A gente aprovou recentemente uma política de castração de cães e gatos, que será regulamentada agora lá na Secretaria, onde, quando a gente mandar o recurso via Secretaria, via emenda parlamentar, via recurso federal, 25% dessas vagas serão destinadas aos animais abandonados ou animais também que estão com protetores independentes, estão em abrigos, estão em ONGs, para que a gente evite essa multiplicação, que está de forma muito rápida. E tem alguma possibilidade de a gente fazer uma campanha? Porque tem também aquele bicho da pessoa que cuida, né? É o animal de estimação dela, que ela também gostaria de castrar, para que, por exemplo, numa fuga, né, gente, o animal, a fêmea não fica prenha na rua, volta, tem um filhote dentro de casa. Tem como oferecer isso para a população também? Isso já existe, né? A gente colocou recurso no Brasília Ambiental, já acontece há 4 anos, para você ter ideia. Quando a gente assumiu o mandato, em 2019, não existia mais castração no DF. Existia o castramóvel, que é a espécie de um ambulatório que percorre a cidade, estava abandonado na UNB. A gente conseguiu botar recurso, colocou esse castramóvel para funcionar. No primeiro momento, ele ficou na estrutural, castramos muitos animais. E aí, hoje, como a gente faz? A gente coloca recurso no Brasília Ambiental. Existem as clínicas conveniadas, que são as clínicas parceiras. É aberta a inscrição de forma presencial ou online. A pessoa vai lá, se cadastra, marca na clínica a castração e é aberto para a população de forma geral. E hoje, né, deputado, é difícil você encontrar uma pessoa que não tenha um animal de estimação, seja um cachorro, gato, papagaio. Existe a possibilidade, estaria entre os seus planos, talvez, oferecer também uma assistência veterinária, se não gratuita, mais em conta para essas pessoas? A gente tem como caminhar para esse lado? Isso, a gente tem um projeto de lei na Câmara Legislativa, a gente até conversou com o governador, a gente já fez a indicação para criar a farmácia popular. É nos moldes que funciona hoje a farmácia com relação a medicamentos para humanos, né? Isso vai facilitar as pessoas que não têm condições, principalmente as pessoas que são protetores independentes, que resgatam animais nas ruas, as ONGs, os abrigos estão lotados de animais, para facilitar. A gente sabe o tanto que é caro um remédio e como esses protetores, eles resgatam muitos animais, fica inviável cuidar, né? E a gente luta também, Malta, para a gente criar um abrigo público. A gente, lá nas nossas redes sociais, a gente recebe aí centenas de chamados dia, seja de casos de maus tratos, de abandono, só que, infelizmente, a gente não tem como atender todos. Então, a gente não tem para onde levar. Por esse motivo, a gente tem conversado também para a gente criar um abrigo público. Porque isso tudo é um processo, sabe, Malta? A gente precisa resgatar o animal, levar para o abrigo público, onde ele vai passar pelo veterinário, vai tomar medicação, ele vai ser castrado e depois a gente vai colocar ele para adoção. Hoje, nós fazemos já as feiras de adoção para incentivar exatamente isso, né? Eu pretendo ampliar essas feiras, fazer de uma forma maior, de uma forma mais periódica, para que a gente consiga, né, de uma vez por todas, resolver essa questão aí de abandono de maus tratos. Ô, deputado, eu sei que não é da alçada distrital, né, mas é uma pena que a legislação para maus tratos seja tão branda, né, porque a gente assiste aqui no jornal, né, gente, coisas tão absurdas, crueldades, assim, terríveis com os bichos, e a lei nossa, né, que vale para todo o Brasil, então não é uma questão essencialmente distrital, ainda trata sempre como maus tratos, até aquele motorista que é flagrado dirigindo e atropelando um cachorro de propósito, é maus tratos e é um negócio muito brando. Tem como a gente começar a articular, talvez, com a bancada do Distrito Federal para que a punição lá seja mais rigorosa e talvez evite essas pessoas de fazerem isso? Isso, com certeza. Esses 4 anos nós evoluímos bastante. Para você ter ideia, quando eu entrei na Câmara Legislativa, praticamente não existia lei com relação à proteção aos animais. Somente eu tenho 16 leis em proteção, seja no sentido de maus tratos, no sentido de criar políticas públicas, né? E recentemente foi aprovado lá no Congresso, na Câmara Federal, a lei de maus tratos. Hoje, maus tratos no Brasil dá cadeia, dá uma pena de 2 a 5 anos. Eu acredito que essa pena tem que ser até maior, porque entra naquele negócio, é a primeira vez que a pessoa maltrata um animal, tal, enfim, eu acho que tem que ficar mais rígida. Porém, já existe essa legislação na Câmara Federal. E pode ser um instrumento de prevenção, porque a ideia de que não dá nada é o que faz com que o agressor, né, age de forma tão brutal. Isso não só no caso de maus tratos, como em qualquer caso, né, que a sociedade passa, em casos de feminicídio, que a gente acompanha, que tem aumentado bastante também os números, né? Eu acho que a legislação, não tenho certeza, né? Tem que ficar cada vez mais rígida para a pessoa ter medo de cometer aquele tipo de crime. Exatamente. Né? Para a gente não falar só de bicho, como o senhor agora está como secretário de Meio Ambiente, aqui no Distrito Federal, né, nós somos a cidade-parque, a população realmente aproveita os parques urbanos como uma forma acessível de lazer para a família aos fins de semana e mais, né, gente, como promoção de saúde pública, porque o Distrito Federal, segundo dados do Ministério da Saúde, tem a maior
maior população acima de 16 anos ativa fisicamente do país. O que a gente está pensando sobre parques urbanos? Além de conservar os que já existem, há a possibilidade de novos espaços de convivência? Isso, a gente tem uma legislação lá nesse sentido. A gente está fazendo um levantamento de tudo que já vinha sendo tocado para que a gente tome decisões. Eu entrei em exercício ontem, mas a gente tem 86 parques aqui no DF. Com certeza a gente vai conservar todos os parques, né? Vamos investir. Tem parque que não tem iluminação, por exemplo, a gente precisa colocar iluminação. A ideia é que a gente leve um parcão também para cada parque no DF, aquele espaço para os cachorros se socializarem, né? Então, assim, com certeza absoluta, a gente vai dar uma atenção especial em todos esses parques aí. São 86 no DF. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa sorte, mas antes da gente despedir, eu gostaria que o senhor se comunicasse com a população para não só, né, agradecer, porque foi eleito e agora assume também uma secretaria, mas também dizer das suas prioridades, da sua maneira de atuar daqui para frente. Isso, o nosso compromisso é, claro, trabalhar muito à frente agora da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, e eu tenho um compromisso muito grande com a proteção animal, com todos que acreditaram no nosso trabalho. Nosso objetivo é que a gente faça valer as leis, que a gente regulamente tudo que não está regulamentado. Nós temos uma missão importante, fazer com que a lei das carroças e a lei dos fogos de artifício seja cumprida. Qual que é a da carroça que não pode, né, maltratar o carro? Nem podia ter, né? É verdade. Desde 2016 tem uma legislação que diz que é proibido circulação de carroças no Distrito Federal. Ainda não é cumprida, a gente vê direto. Essa lei hoje não é cumprida. Nós vamos, juntamente com a Secretaria de Trabalho, criar um programa para que a gente possa qualificar esses carroceiros, ou seja, dar uma oportunidade de trabalho. Nós também temos uma segunda saída, que é buscar um financiamento junto ao BRB para a gente adquirir aqueles imóveis, aqueles veículos elétricos, são os chamados tuk-tuk, onde o carroceiro, o trabalhador, vai lá, pega a sua carroça, o seu animal, devolve para o governo, em troca disso ele vai ter um tuk-tuk. Esse é o nosso objetivo, além da questão dos fogos de artifício. A gente acabou de passar agora as festas de finais de ano, os animais sofrem muito com isso. Verdade. Não só animais, idosos, pessoas enfermos. Com transtorno do espectro autista, que ficam assustadas. Exatamente, né? Então, é um dos objetivos. Primeiro, a gente vai começar regulamentando essa lei, fiscalizando quem insiste ainda em vender fogos de artifício barulhentos, e vamos pedir para as pessoas denunciarem, vamos cobrar da Polícia Militar que haja fiscalização. Secretário, mais uma vez, obrigado pela presença, boa sorte. O SBT está sempre de portas abertas. Deixa eu continuar aqui o jornal, pode ser na câmera 1, Chiquinho? Eu queria falar um negócio, gente. O motorista de um caminhão com uma carga de soja foi feito refém depois de tentar sair de uma fábrica lá em Lusiânia. O Maicon Leão está com a gente, tem os detalhes. Ô Maicon, esse motorista foi abordado na hora que ele entrou no caminhão, é isso? Exatamente. Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Segundo esse motorista, antes de sair da empresa, o caminhão precisa passar pela pesagem, que é justamente os dados que vão ali na nota fiscal. Segundo ele, logo após finalizar esse processo, no momento em que ele entra no veículo, esses dois homens já estão lá, armados, viram para ele e falam o seguinte, ó, isso é um assalto, colabora que vai dar tudo certo. O destino dessa carga era a cidade de Goiânia, mas eles já saíram ali do Jardim Ingá com destino aqui a São Sebastião. A Polícia Militar recebeu a informação, houve aí a troca de informações entre as polícias, tanto de Goiás quanto aqui do Distrito Federal. E aqui, Malta, em São Sebastião, a polícia conseguiu localizar esse caminhão sendo escoltado por um outro veículo. Quem vai explicar os detalhes dessa ocorrência pra gente é o Tenente Pérez, que já está aqui ao meu lado. Tenente, então vocês já estavam cientes que esse caminhão estava vindo para essa região? Boa tarde. Boa tarde. A gente recebeu a informação, né, de que um caminhão havia sido roubado e a vítima estava sendo feita refém. E um veículo pajeiro estava fazendo a escolta desses indivíduos, né? De posse das informações, as equipes aqui do 21º Batalhão iniciaram o patrulhamento, e a equipe do GTOP 41, juntamente com o GTM 41 e as RPs, eles lograram êxito em localizar os indivíduos na Estrada do Sol, próximo ao condomínio Ouro Vermelho 2. No momento da abordagem, foi localizado 2 autores dentro do caminhão, a vítima sendo feita refém, e no outro veículo mais 2 suspeitos, né, de estarem participando do crime. Com os indivíduos foram localizados 5 celulares, 2 celulares foram destruídos pelos próprios autores no momento da abordagem. Isso ali quando eles perceberam que seriam abordados, então já tentaram dificultar ali o trabalho de conseguir chegar ao restante da quadrilha. Exatamente, eles no momento que perceberam que ia ser abordados, eles destruíram os celulares, 2 celulares. Foi encontrado também um bloqueador de rastreador dentro do veículo, né, para impossibilitar ali que o caminhão seja rastreado, e uma arma de fogo, calibre 32, com 6 munições intactas.
Malta, o que a gente está vendo aí nas imagens em cima dessa viatura é justamente esse bloqueador de sinal, esse equipamento grande aí com várias antenas, que seria justamente para que a empresa não conseguisse passar para a polícia o local em que esse caminhão estava, tenente? Exatamente, dificulta bastante, né? Porque com o GPS, com o localizador, facilita a ação policial. Então eles têm esse equipamento para dificultar o nosso trabalho. Tenente, eles eram da onde? Os 4 indivíduos eles são da mesma região de Goiás, né? Eles já possuem passagem pela polícia goiana e provavelmente estavam juntos nessa ação. Malta, a polícia recebeu a informação seguinte, que esse caminhão tinha sido roubado lá, estava levando esse motorista refém e que tinha um carro atrás dando apoio, essa Pajero preta. Só que na delegacia, os dois rapazes que estavam nessa Pajero preta disseram o seguinte: não, a gente só foi abordado por um acaso, a gente não tem nada a ver com essa história, mas eles estavam acompanhando, né? Então, a informação que a gente teve desde o início é que o veículo foi roubado, né? O caminhão foi roubado, que existia um veículo Pajero com as mesmas características do veículo abordado no momento lá que a polícia chegou no local e com as mesmas características, né? Então tudo leva a crer que esses indivíduos estavam participando do crime, sim. Inclusive nesse momento que os veículos estavam aqui na cidade do Jardim Botânico, um cidadão veio aqui até o quartel e informou que o veículo estava em alta velocidade ali na região onde ele foi abordado, juntamente com esse veículo, né? Com essa Pajero. Ou seja, ele foi visto justamente seguindo, não foi uma abordagem ali por acaso, igual eles disseram na delegacia? Não, eles foram vistos juntos, né? No momento da abordagem só foi concretizada a ação deles. E, tenente, como que estava essa vítima lá dentro? Eles chegaram, anunciaram, obrigaram ela a ficar dentro desse veículo? Sim, eles ficaram por mais de 4 horas, por volta de 4 horas, na verdade, fazendo essa vítima sob grave ameaça, né? Eles foram abordados por volta de 21h30 e a vítima passou mais ou menos 4 horas sobre a ação dos criminosos. Tenente, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. É isso, Malta, eles foram presos. Felizmente essa vítima conseguiu sair aí dessa situação sem nenhum ferimento, mas de toda forma fica o trauma, né? Imagina você estar ali saindo para seguir uma viagem, para fazer uma entrega ali no seu ganha-pão e na hora de sair da empresa, você anunciar, tem uma arma apontada para você e fica ali 4 horas sobre a mira desses criminosos sem imaginar o que pode acontecer. A vítima chegou a falar para a polícia que achava que ia morrer, tenente? Sim, ela passou para a gente que tinha 34 anos de serviço, né? E achou que ia perder a vida. Inclusive comentou até sobre a aposentadoria dela, né? Porque nunca tinha passado por isso na carreira dele. A pessoa pensa em largar tudo, né? Depois de um susto desse. Sim, com certeza. Tenente, obrigado mais uma vez pela participação. É isso, Malta, que situação, né? E detalhe, os presos são jovens com idades entre 21 e 29 anos. Pois é, estragando a vida, né? Cometendo crime. Você que já trabalhou algum dia de carteira assinada, escuta essa. O novo ministro do Trabalho disse que vai propor ao presidente Lula acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia. Segundo o ministro, a medida garantiria a real finalidade do FGTS. Vamos entender. Sara aderiu ao saque aniversário no ano passado, depois de ficar com as contas no vermelho por causa de uma viagem. O dinheiro veio em boa hora, mas quando ela foi pesquisar as regras dessa modalidade, bateu o arrependimento. Ainda não recebeu o valor integralmente, né, do que tinha ali na minha conta de FGTS. Eu depois pensei que poderia ser um dinheiro que eu poderia ter poupado, até porque acho que o intuito, né, desse benefício é te salvar ali numa questão de desemprego. Quem escolhe aderir ao saque aniversário pode sacar todo ano, no mês do aniversário, parte do saldo do FGTS. O valor inicial é de R$ 450, podendo passar dos R$ 8.000 de acordo com o saldo do trabalhador. O novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou que irá propor ao presidente Lula acabar com o saque aniversário. O ministro defende que essa medida preservaria a poupança do trabalhador e garantiria a real finalidade do FGTS, que é de ajudar no financiamento da casa própria e também de proteger o trabalhador em caso de demissão. No saque aniversário, nós temos um problema, porque ele só pode ser sacado no período em que houver o aniversário daquele trabalhador. No entanto, o que pode acontecer? Esse trabalhador ser demitido ao longo desse período do saque aniversário. E aí ele não poderá sacar a totalidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que vai acontecer? Ele vai ter direito, caso ele seja demitido e seja um optante do saque aniversário,
apenas a multa rescisória, aquele saque imediato logo após a rescisão, ok? E vai continuar sacando o seu FGTS apenas no período do saque aniversário, ou seja, no mês em que ele realiza o saque aniversário. Segundo a Caixa Econômica Federal, 29 milhões de trabalhadores estão cadastrados para fazer o saque aniversário. Nos últimos 2 anos, a movimentação chegou a cerca de 35 bilhões de reais. Antes de levar o tema do fim do saque aniversário ao presidente Lula, o ministro informou que pretende debater o assunto com o Conselho Curador do FGTS e centrais sindicais. Alguns trabalhadores entendem que o saque aniversário é parte, inclusive, da programação financeira anual dele, e alguns trabalhadores entendem que seria melhor manter ali uma poupança, digamos assim, né? Uma espécie de dinheiro que fosse utilizado apenas quando houvesse a rescisão contratual. Hein, gente? Tá quase aí, né? E já tem bloco de pré-carnaval agendado para esse fim de semana. Meu Deus do céu, meus amigos, a gente tem que trabalhar uma hora, mas pode se divertir também, né? Marcado para a Galeria dos Estados. Maicon Leão, você já entrou no clima? Já sim, malta, aqui no SBT Brasília, o esquenta do pré-setor Carnavalesco Sul já começou. A gente já está aqui com Divinas Tetas, justamente para mostrar para a galera um pouquinho de como vai ser esse evento, que se estende aí pelos próximos sábados. Todo sábado de janeiro vai ter apresentação aqui na Galeria dos Estados. Mas antes de eu falar, vamos ouvir um pouquinho? Malta, o Bloco Divinas Tetas se apresentam já nesse sábado. Os shows começam a partir das 10 horas da noite. E se tiver friozinho igual começou, só mostrar de cá, daqui a pouco a gente continua com música. Se tiver friozinho, chuviscando igual começou hoje, não se preocupa porque a galeria vai estar coberta. Tem essa parte aqui do viaduto que já tem a cobertura, mas ali atrás as tendas também vão garantir que quem vier para curtir não vai passar frio, não vai molhar. É claro que ao som de muita música boa a gente também se aquece. Detalhe, o evento retorna, malta, depois de 3 anos sem acontecer. Ou seja, estava todo mundo com saudade, a organização também, né? Boa tarde. É isso aí, Maicon. Boa tarde, malta, todos os telespectadores do SBT. E a gente estava nessa ansiedade, né? Depois de 3 anos sem fazer o carnaval, que é tão importante para a construção da identidade cultural da nossa cidade, do nosso país. O carnaval é a maior festa popular da cultura brasileira. A gente estava morrendo de vontade de voltar a ocupar o centro da cidade com essa folia. E, cara, é uma programação pra lá de especial, como eu estava contando pro Malta e para quem está em casa agora há pouco. É uma programação que vai se estender por todos os sábados desse mês de janeiro. Exatamente, são todos os sábados de janeiro, né? Esse é o nosso pré-carnaval, são festas de pré-carnaval, começam sempre às 10 da noite, vão até às 6 horas da manhã. A gente fez esse horário para atender o público do DF, né? Fazer com que as pessoas consigam chegar aqui de metrô e ir embora de metrô. E todos os sábados a gente vai ter programações diferentes, né? A gente já começa amanhã com Divinas Aparelhinho, DJ Odara, Companhia Mirage, Filhos de Guetta, muitas atrações. E vai aí, sábado 7, 14, 21, 28, programação completa. Completa, né? No próximo sábado, dia 14, a gente vai ter Divinas Tetas, Baile da Letícia Fialho. No outro a gente vai ter uma pegada mais do rap, né? A gente vai ter Puro Suco, Iago Próprio. E no último a gente finaliza com uma ball, né? Uma disputa de uma dança chamada ball, Vogue Ball, que a gente vai ter voltado mais para o público LGBT junto com Getúlio Abelha. E, cara, me conta uma coisa, quem quiser participar, como que faz? É só entrar no nosso site, é o setorcarnavalescosul.com.br, né? Pelo nosso Instagram, @setorcarnavalescosul, as pessoas conseguem acessar também todas as informações. Então, entrando lá no nosso site, a galera consegue ver e se divertir aqui na Galeria dos Estados. Cara, obrigado pela sua participação. Malta, a gente está vendo tudo correndo aqui para ser montado, para ficar pronto a tempo. Galera, deu uma paradinha ali agora para a gente conseguir fazer o link aqui, mas o som era de muita obra acontecendo para garantir. Mas para a gente encerrar, não poderia ser de outro jeito, senão ouvindo mais Divinas Tetas e reforçando o convite. Começa neste sábado, os shows a partir das 10 horas da noite. Galera, chama o pessoal que está em casa e vamos com música. Gente, vem curtir com a gente. O Carnaval de Brasília é um dos melhores carnavais do Brasil. Divinas Tetas vai estar aqui mandando ver. Então vem com a gente, vamos nessa. Sabadão, é amanhã, hein? Esquenta ao vivo no SBT Brasília, malta.
Deito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Obrigado, galera. Vaca de divinas tetas, derramo leite bom na minha cara e leite mal na cara dos caretas. Pode vir pra cá. Leite mal na cara. É que eu tenho que despedir de vocês. Obrigado, viu, pessoal? Gente, vocês viram que a câmera deu uma passeada ali, mostrou uma estrutura de palco sendo montada, gente trabalhando. É isso, tá? Não é só festa, é emprego. Tem muita gente que depende do setor cultural para levar comida para dentro de casa. Que bom que a pandemia é página virada e que agora a gente pode festejar. O público se diverte, mas quem trabalha sustenta a própria família sim. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se vê meio-dia no É Sábado e depois 7h45 da noite no SBT Brasil em rede nacional. Agora é hora do esporte. Tchau. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca de divina.